O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 31 de março de 2022. Eu sou o Caio Belandi, este lado B do Rio, 230 mais um, lado B chegando no seu feed. Ao meu lado aqui no Saui Estúdio mais bonito e mais funcional do que nunca, hein? Tá lindo isso aqui. Tô com o Daniel Soares, o Fagner Torres, né? De volta aí depois de uma passagem no departamento médico e via rede mundial de computadores de algum lugar do mundo. Tô com a Luara Ramos também. Antes de eu dar boa noite aos meus panelistas aqui, eu preciso fazer um aviso aqui para os ouvintes, que é, enfim, uma novidade que tá aparecendo aí no lado B, tá? A partir do episódio de hoje, tá? Pode ser que você ouça anúncios em alguns momentos do nosso programa. Esses anúncios são dinâmicos, ou seja, eles são direcionados para um público aleatório e são anúncios aleatórios. É uma forma da gente monetizar não só o nosso podcast, mas principalmente, gente, ajudar a Central 3, a melhor produtora de podcasts do Brasil. Então, se puder, não pule os anúncios, né? A geração Z, a galera mais nova aí, não tá muito acostumada. Mas a gente que é millennial, geração X, baby boom, essa galera mais velha aí, sempre viu tudo com anúncio, com comercial, então não custa nada ouvir pra dar uma moral pra mídia independente. Agora é o seguinte, né, se você ouvir algum anúncio muito estranho, que você note que não é compatível com nossos valores humanos, vocês enviam aí um e-mail pra gente, enfim, falem na rede social, porque a gente veta um monte de coisa da extrema-direita, do governo, mas algumas eventualmente passam, né? Inclusive, extrema-direita e governo é a mesma sinônimo coisa. no Brasil. É verdade. Enfim, a gente tá aqui há 6 anos, né, e pela primeira vez a gente abriu o nosso programa para esses anúncios, né, a mídia podcast agora é vista aí pelo tal mercado publicitário. Então a gente se viu na obrigação, principalmente, como falei, para ajudar a Central 3 a se manter, porque a nossa produtora andou passando aperto, né, durante a pandemia, estúdio fechado e tudo mais. Mas a gente também tem os nossos limites, então se você ouvir algo aí que você não quer ouvir no lado B, reclame que a gente dá um jeito de tirar. Bem, vamos ao boa noite moça, boa noite moço, vou começar com o Fagner, né, que andou aí no chinelinho, meteu atestado, tá de volta, deve estar feliz da vida aí, com os acontecimentos recentes de um certo clube. Fagner, boa noite. Boa noite. Depois, acho que 2 ou 3 semanas, sei lá, é isso. Eu tive uma contusão séria no tornozelo, precisei engessar a perna, mas já tô quase lá, já tô fazendo fisioterapia, já tô sem gesso, já tô andando, tô de volta. A noite passada foi extremamente feliz, a cidade do Rio amanheceu mais linda do que nunca, mas o dia hoje foi foda, inclusive pra chegar aqui. Alô, Dona Light, eu queria deixar aqui minha reclamação. Fiquei no bairro que eu moro, ficou 14 horas sem energia por conta de um caminhão que passou e levou toda a rede elétrica do bairro. E aí, por conta de ficar 14 horas sem energia, eu também fiquei 7 horas sem água, porque, óbvio, o condomínio, a cisterna parou de funcionar, né, pela falta de energia. E quase eu não chego aqui pra gravar. A luz foi embora às 4 da manhã de hoje. Ainda bem que eu já tava dormindo, né, o jogo acabou, tomei 3 cervejas em casa pra comemorar e fui dormir. E voltou agora, 6 horas da tarde. Então eu tomei banho e peguei um Uber em tempo recorde, assim, pra chegar no estúdio. Mais um pouco eu não conseguiria gravar. Torcer pra privatizar aí a Light pra ver se melhora, né? Se a Light for privatizada, certamente vai melhorar o serviço de atendimento, sobretudo aos bairros que não aparecem nos cartões postais da cidade. A empresa privada jamais ficaria 14 horas sem prestar seu serviço. Pois é. Mas o que importa é que estamos aqui, enfim, passados os problemas, vamos rir um pouquinho, porque eu acho que os acontecimentos de hoje, fora esses acontecimentos pessoais, nos permitem dar alguma risada, sobretudo risadas de eu avisei, né? Então vamos em frente. E tem muito assunto. A gente separou alguns aqui, a gente vai tentar passar por outros, enfim, tem muito assunto. Essa roleta da pistolagem uma vez por mês, que a gente vai entrar aí daqui a pouco, ela acaba que acumula muita coisa, mas a gente vai tentar passar. Luara, eu vi que você, a Nanda e a Gabi cuidaram muito bem do lado B na semana passada, o especial da campanha O Podcast é Delas. O programa ficou bem legal, muito bom mesmo, elogiadíssimo. Enfim, boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Fagner. Bom saber que o Fagner está pronto para a Copa. Selecionável, o Fagner. Tá de volta aí. E foi muito massa gravar semana passada com as minhas colegas de lado B.
tem sido realmente um desafio para a gente tem compartilhado isso entre nós, né? E também foi legal, então, compartilhar com os ouvintes do lado B. E é uma coisa, Caio, que eu não falei, eu coloquei assim como, eu quero falar sobre isso, porque em outras participações em que eu falo agora da minha colaboração com o lado B, eu tinha falado de falar disso, mas é uma coisa que acaba escapando, porque eu não sei se é só a nossa audiência que é muito generosa, então o acolhimento com a gente sempre foi muito bacana, mas é sobre assim, quando eu vim pro lado B, eu tinha muitas preocupações, inclusive a gente conversou de ser aquela coisa assim, vai ser como se fosse uma cota para mulheres, né? Um totem, não que né? não seja importante, né? A gente sabe a importância que tem das ações afirmativas, mas que fosse só puxar sempre isso, assim. E acaba que não, assim, o lado B, ele tem um formato tão massa e dá tanta liberdade pra gente poder tratar de tudo, que acaba que isso nunca foi um limite, na verdade, foi sempre uma forma de complementar mesmo. E isso tornou o desafio cada vez, coloca a linha do horizonte, né, cada vez mais à nossa frente, assim, coloca a gente para poder tentar sempre trazer opiniões, não digo só originais, porque poderia soar vazio, mas assim, que possam realmente contribuir, sabe? Que não seja uma coisa mais do mesmo, que a gente possa falar e avançar nesse debate de gênero, para não ficar só, né, nesse lugar que a gente, de certa forma, né, já conquistou, avançou aí nos últimos anos, em que o próprio movimento feminista conseguiu ressurgir aí no Brasil, e por isso mesmo tem tomado tanta porrada, porque como eu disse, a forma política de organização das mulheres, né? Então foi muito bacana, a gente já tem conversado aí, quem sabe a gente não ocupa mais essa bancada aí durante os próximos meses. Com certeza. Só teve uma mentirinha que você contou no semana passada, que você disse que era uma jovem tímida. É difícil de acreditar, hein? Não, eu sou, apesar de vocês não acreditarem. Beleza. Daniel, mano, tá com a cabeça quente, né? Se tem um lado da bancada com a cabeça boa, o outro tá com a cabeça quente. Aqui é assim, né? Não é demos sorte, não dei sorte na minha volta presencial ao estádio do Maracanã. Mas faz parte, né? E a gente tá aqui pertinho, né? Pertinho. Mas aí não... Faz parte. Não há de ser nada, faz parte. E o futebol, todo mundo sabe, é o ópio do povo, é uma ferramenta de controle das massas, ninguém se importa com isso. Mas, como você já sabe, uma vez por mês tem a roleta da pistolagem. Então, ô Cesarote, solta aí a vinheta. Roletão da pistolagem. Bem, o último final de semana ficou marcado pelas manifestações políticas de artistas e do público do festival Lollapalooza, realizado em São Paulo. A cena mais clássica da Pablo Vittar com a toalha com o rosto do Lula ganhou as redes e deu tom de como certa classe artística aí composta por cantoras pop, drags inclusive, rappers, funkeiros, enfim, assumiu o protagonismo anti-Bolsonaro na cultura principalmente. A reação do bolsonarismo foi a censura, com o ministro do TSE, Raul Araújo, concedendo uma liminar para censurar as manifestações políticas no palco do Lula, medida que não chegou nem a ser cumprida, porque, né, os bolsonaristas são fascistas, mas são bem burros também, e não deram nem o CNPJ, o endereço certo, enfim, notificaram uma empresa... Escreveram errado. Enfim. E aí impossibilitou o festival de ser intimado da decisão. Dani, já que você falou aí, eu vou abrir com você mesmo. O que você acha desse episódio de censura, né? Explicitamente censura, né? Porque nada mostrava ali uma propaganda política indevida, né? Não é que o PT pagou para os artistas. Tecnicamente não existe nem candidatura na rua. Exato, né? Então, enfim, uma se existe uma candidatura, é a do presidente da República. Pois essa sim é uma oficialmente candidatura. não existe candidatura, mas assim, estrito senso, você poderia argumentar que Lula está na mídia, né, como candidato e tal. O problema é que o mesmo ministro do TSE que chama, né? O mesmo ministro do TSE que disse que que aquela toalha ali, durante 7 segundos na mão da Pablo Vittar, era campanha política antecipada, é o cara que falou que esses outdoors que a gente vê espalhados do Bolsonaro no Brasil inteiro, e eu tive a oportunidade de viajar nos meses recentes, aonde eu fui tem outdoor do Bolsonaro, nas periferias das grandes cidades, no interior, na periferia do Rio de Janeiro, do Rio, na Avenida Brasil, você Na foi a uma Avenida cidade Brasil, recentemente, exatamente. lá em Padre Miguel tá cheio. Marechal Rondon tem também. Exatamente. Então, esses outdoors que a gente vê espalhados pelo Brasil inteiro e que não sai de graça, outdoor na rua custa dinheiro pra fazer, custa dinheiro pra manter, esse ministro não considerou que outdoor do Bolsonaro na rua seja propaganda política antecipada. Em quem será que ele votou? Pois é,
né? Não, sendo que, só fazer um parênteses, né? Quando você coloca o rosto e o nome do presidente da República ou da autoridade vinculado a feitos, né, do governo, isso é flagrantemente um... Sendo que não há feitos, né? Geralmente, mas todas essas mas dizem tem. 3 anos sem corrupção. Mas tem coisa Fim assim da farra também, com dinheiro público. sei lá, 20 quilômetros Mas de... as mídias do governo, pelo amor de Deus, Pois isso Exatamente. A minha pergunta é, vocês acham que foi burrice mesmo? Vocês não Então, acham que foi... Eu acho que tem coisas além da burrice, mas tem muito de burrice. Porque é óbvio que um movimento autoritário como esse só ia fazer com que o sangue nos olhos dos artistas e das pessoas que participavam do festival aflorassem ainda mais. Assim, é o famoso você cutucar a vara com a onça com vara curta, né? E aí, um negócio que eu escrevi no Twitter, eu achei que foi... Enfim, né? Eu não sou... Vocês sabem muito bem que eu não tenho eu não tenho religião e tal, mas aquele velho ditado popular que as pessoas costumam dizer que nada é por acaso, ele tem se repetido muito no Brasil nos últimos anos, né? O nada é por acaso mesmo, né? E eu achei muito curioso que esse movimento tenha acontecido justamente na mesma semana que a Fernanda Montenegro, que é a nossa atriz, né, de qualidade inquestionável, referência na arte, no teatro, na cultura, né, na televisão, no cinema e etc e tal, isso a gente não nega, não pode negar. Na mesma semana que a Fernanda Montenegro deu uma entrevista, ela é prestes a ser agora já eleita já tomou posse, né, na Academia Brasileira de Letras, ela deu uma entrevista fazendo uma clara falsa simetria entre Lula e Bolsonaro e dizendo que não votaria em 2022, não votará, né, melhor dizendo, em 2022. E eu achei muito curioso que esse movimento todo no Lollapalooza tenha sido conduzido sobretudo por rappers e por drag queens, né? Eu acho que no fim das contas é aquilo que o Marx falava, né? Ele fica cada vez mais patente, né? A classe acaba se mostrando o primeiro mesmo, né? Porque aquela atriz, a grande atriz brasileira e reconhecida inclusive internacionalmente, no momento que ela poderia colocar sua voz e seu corpo, né, à disposição, apesar dos 90 anos, se não me engano, 91 anos que ela tem de idade, 92, enfim, não sei, ela poderia colocar à disposição para a democracia, né, em defesa da democracia, em defesa do povo negro, pobre, favelado, das mulheres, dos homossexuais, que tanto têm sido massacrados por esse governo, seja pela política econômica que gera fome, que gera desemprego, que gera desigualdade, seja pela pandemia Covid-19, que obviamente matou mais as pessoas pobres, as pessoas negras, as mulheres, né, as pessoas mais vulnerabilizadas. Na mesma semana em que a Fernanda Montenegro teve a oportunidade de mostrar a grandeza que ela tem enquanto artista, ela se omitiu, ela fez um discurso falso, né, de querer equalizar ali o Lula com o Bolsonaro e se posicionar em prol do não voto, né, vamos dizer assim. Se posicionar acima, né, como alguém que está pairando acima como uma boa acadêmica que não participa da vida, só observa de cima, né, como uma boa acadêmica. E, ao contrário, os rappers negros, os homens negros, as mulheres negras, as homossexuais, os drags que estavam naquele festival se colocaram no papel da vanguarda na luta contra o autoritarismo, contra o fascismo brasileiro, contra esse governo desgraçado que a gente está vivendo há 3 anos, que tanto tem levado da nossa vida, da nossa esperança, da nossa vontade de viver, destruído as nossas famílias, nossos amigos e etc e tal. Então eu achei muito curioso que isso tivesse acontecido. Agora, do ponto de vista da decisão do ministro, eu acho que tem muitos fatores, e aí eu vou deixar aberto para que vocês falem o que vocês acreditam, mas eu acho que tem muito de burrice ali, porque se alguém acha que ao proibir, ao censurar manifestações políticas num festival que tá ali reunindo, sei lá, 100, 250 mil pessoas, que isso vai ter efeito sobre as pessoas, é de uma burrice, que isso só pode ter efeito contrário, é de uma burrice. Se alguém imagina que num dia em que um festival apresenta Djonga, Marcelo D2, Emicida e muitos outros, que você vai falar pra esses caras que eles não podem fazer manifestação política e eles vão acatar e não vão fazer manifestação política, isso é de uma burrice. O Marcelo D2 falou que ele não podia fazer manifestação política, mas ele podia fazer uma homenagem ao festival, né? Ele puxou um coro de olê, olê, olá, lolá. O corpo desses caras já é político, a arte deles já é política. Luara, você levantou a questão da burrice, né? Eu falei na burrice no quesito dos nomes, né, errados, enfim, dos dados do evento errado. O que você, já que você que levantou esse questionamento, o que você tem a dizer?
que você acha que é burrice, o que não, é talvez tático ou estratégico? Então, até sobre isso mesmo, assim, porque me parece muito amador e, de fato, assim, eu não questiono a burrice de alguns indivíduos que estão nesse governo. Isso é indiscutível e a gente vê isso, né, diariamente, pelas declarações, pela limitação que eles têm. Mas me parece, assim, burrice eu acho que há no sentido de um cálculo mal feito, sabe? Como o Fagner fala assim, vocês acham que os caras desses não vão se posicionar? Mas eu também acho que são os caras o tempo todo dobrando a aposta, sabe? O tempo todo medindo força, mostrando para a própria base, olha só, nós temos um instrumento, nós aparelhamos de fato o Estado, né, porque eles fizeram isso e querem mostrar o tamanho disso, e aí um cálculo mal feito, porque os caras não só se posicionaram, como inflaram, como também isso leva a um tensionamento a ponto de que a gente não repita alguns erros, como o vácuo, não existe vácuo na política, a gente tem que repetir isso, não é? Mas o fora Bolsonaro, a gente tem que ter lado e se posicionar pelos nossos candidatos, né? Então, eu fico realmente surpresa quando vejo alguns nomes. A gente acho que vai acabar falando aqui em algum momento também do encontro recente, né, do Lula com alguns artistas que a gente nem imaginava, outros que poderiam não se posicionar, porque poderiam estar mais confortáveis nessa posição e não fazem, como a dona Fernanda Montenegro, do conforto dos seus privilégios. Então, eu acho que há, sim, uma dose de burrice, o Caio, mas também acho que essa dose, ela é, muitas vezes, bem calculada e mal calculada. Dessa vez, eu acho que foi mais mal calculada, mas não deixa de ser um aviso para os próprios apoiadores deles, de que eles têm meios de confrontar-nos e de que isso vai ser feito daqui até as eleições, depois das eleições, de forma muito contundente. A gente tem que estar preparado também. E aí a força das redes, dos artistas, né, da arte, que é uma forma realmente transgressora de lidar com fascistas, é muito importante, é muito potente. O Fagner falou da questão do corte de classe, só queria lembrar aqui que o Lollapalooza é um festival cujos ingressos variam de R$648 a R$2.400, né? Então o público que estava lá era a juventude dourada, né? A juventude de elite com valores culturais progressistas, né? Porque tá ali no show da Pablo Vittar, tá no show do Planet Hemp, etc. E que isso poderia, num primeiro momento, a gente, gato escaldado tem medo de água fria, né? Na nossa experiência dos últimos anos, poderia ser instrumentalizado pelo bolsonarismo, nas suas redes profundas, como, olha lá, é a galera da baderna, sim, os maconheiros, os viados, os travestis. Ouvi isso, inclusive. E não sei o que lá, sim, ouvi isso. Essa reação. Tá acontecendo. Sim, exatamente. Vezes, mas certamente está acontecendo, mas eu acho, da perspectiva que a gente consegue enxergar, numa magnitude menor do que conseguiu ser em 2018, como, por exemplo, Ele Não, que foi um movimento muito legal, mas que era restrito a uma certa classe, sim, né? Que conseguia se organizar para estar na rua e que acabou sendo instrumentalizado ao contrário nas redes. Mas o exemplo que eu queria dar, aqui rapidinho, é que a partir das manifestações que aconteceram no Lola na sexta-feira e no sábado, a gente viu no domingo à noite, no ensaio técnico da Marquês de Sapucaí, que é um evento popular, que é gratuito, é aberto ao público, grito de fora Bolsonaro e olê, 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 lulá, lulá. Isso diz alguma coisa também sobre o momento. Deixa eu só fazer 2 parênteses aqui, vou deixar você falar, Fagner, rapidinho. O primeiro que a gente implica aí, a gente coloca aí algumas palavras, né? Vício de linguagem na hora de fazer roteiro, na hora de escrever, enfim, na rede social, ou mesmo matérias e tal. Burrice é uma palavra muito ruim, né? Porque ela não explica nada, né? Então, quando eu falo de burrice, nesse caso, por exemplo, eu acredito piamente que possa ter havido, por exemplo, uma falta de traquejo técnico. Porque, assim, quem é o Lollapalooza, quem é que faz esse evento, onde a gente vai intimar... questão de competência técnica, sabe? Então, porque é isso, assim, porque burrice e inteligência são coisas muito vagas, né? Então, acho que essa parte é importante. Então, eu acredito que, por exemplo, nesse lance aí do nome errado, da pessoa errada, pessoa jurídica errada, eu acho que é uma burrice técnica. Eu acho que houve sim. Eu acho que eles queriam realmente que aquela decisão chegasse no Lollapalooza e não chegou. E a burrice e a ala técnica, a ala ideológica da polícia, como é que pois é. Também, pô. Não, e é isso, assim. Porque a gente às vezes fala burrice e o cara, porra, a pessoa não é exatamente burra, né? É isso, porque burrice não explica. E acho que, enfim, mal empregado, acho que foi bom a gente levantar isso. Então é essa daí. Exato. E a segunda provocação, na verdade, é que eu vi na internet, né, sobre o Lola, que era pessoas brancas assistindo pessoas negras, né? Teve muito esse corte. Os artistas negros, enfim, muitos artistas negros, talvez nunca tenha sido assim, não sei, não acompanho. O próprio Rock in Rio também tá levando isso agora, sobre a questão da racializada. E era isso, ou seja, era ali um público, embora o Lollapalooza, eu acredito que seja um público mais progressista, embora branco
de classe média, né? É a galera mesmo um pouco mais alternativa do que, é, por exemplo, o Rock in Rio. E a gente tá aí meio ansioso pra ver como é que vai ser no Rock in Rio, que vai dar as vésperas da eleição, mas o Rock in Rio, pelo que eu sei, eu não conheço o Lula, já fui no Rock in Rio, é um público um pouco diferente, embora vai chegando perto da eleição, do jeito que tá o Brasil atualmente, é muito provável que tenha manifestações anti-Bolsonaro. Fagner. E o Rock in Rio, cujo proprietário, Roberto Medina, é um dos principais apoiadores do bolsonarismo desde 2018, né? A gente nunca pode esquecer isso. Ele foi um dos grandes financiadores da campanha do Bolsonaro em 2018. Mas aí o que eu ia dizer, em cima do que a Luara colocou, que essa questão de se preparar, porque os caras eles vão querer demonstrar cada vez mais que eles instrumentalizaram o Estado mesmo, que eles têm o poder de fazer o que eles querem, né? A gente tem que se preparar, inclusive, né, psicologicamente, animicamente, assim, porque quando eu no último fim de semana, foi meu último fim de semana e foi bastante bacana, porque a gente recebeu aqui o grande amigo nosso Gil Luiz Mendes, da Central 3, e a gente tomou cerveja pra cacete, ele, Daniel, Irlan, na sexta-feira. Foi um fim de semana bem bacana. E aí eu, né, depois de ter chapado o coco a gente na sexta-feira à noite, passado o sábado inteiro de ressaca, eu falei, quer saber? Eu não vou acompanhar notícia nenhuma, eu vou me desligar, vou me desconectar e tal. Jogou um NBzinho? Joguei um NBzinho, fiquei desconectado, deitado no sofá e etc, brincando com os meus gatos, com a minha cachorra, não sei o quê. E no domingo, quando eu voltei pro planeta Terra, vamos dizer assim, que eu entrei novamente no Twitter e fui ver o que estava acontecendo, cara, eu fiquei absolutamente transtornado com essa notícia. Eu fiquei transtornado com essa notícia. Essa é a grande palavra. Transtornado. E aí eu, né, porque logo me vem na cabeça, eu sempre, né, já sou conhecido e o zero e vezeiro de meter a porrada nos meus companheiros jornalistas da grande mídia, e me vem logo à mente, né, os meus companheiros de grande mídia falando da democracia, falando de como, né, as instituições são sólidas no Brasil. A instituição não é sólida porra nenhuma. A gente tem provas aí há 4 anos que as instituições no Brasil são uma piada. As instituições no Brasil são uma piada. O bolsonarismo, depois que chegou ao poder, fez o que quis de gato e sapato então, com as instituições. Eu acho que mais de não ser sólida, elas estão a serviço, né? Sim, fez de gato e sapato as instituições brasileiras. A democracia do Brasil é uma piada. É óbvio que a gente tem que falar aquilo. Porque a democracia é um processo de construção. Mas o nosso processo de construção ainda é muito incipiente. Eu fiquei transtornado com essa notícia. Eu acho que a gente tem que se preparar, inclusive, para isso, porque vai vir no futuro outros exemplos de autoritarismo como esse, piores até, e a gente vai ter que estar preparado para engolir em seco, respirar fundo e falar: calma, o que a gente pode fazer então para poder denunciar e combater esse absurdo que está sendo aplicado agora? Esse é só, na verdade, a eleição falta 6 meses, esse é o primeiro movimento feito aí nos 6 meses anteriores à eleição. Até outubro vai piorar muito. Passando outubro e ele perdendo a eleição, ainda vai ter um show, porque aí é aquela questão que a gente sempre fala, né? Tem que ganhar a eleição, tem que garantir a posse, tem que garantir governabilidade. Então, tem muita água para poder passar embaixo da ponte. A gente vai ter que aprender a respirar muito fundo, engolir em seco, beber água, fazer atividade física para poder ficar bem zen e bem leve para poder bater de frente com esses caras. Era até a minha pergunta de abertura do roteiro, acabou que a gente foi falando, acabou que eu nem fiz, que era isso, né? Era uma amostra do que vem por aí. Né? Acho que a gente respondeu essa pergunta. É uma amostra que vem por aí, né? A gente vai ver coisas do tipo acontecendo. A Luara... Caio, diga. Só pra poder... Não, você tava me chamando já, pra falar. Não, na verdade, se você quiser falar, eu ia citar a sua citação do encontro do Lula com alguns artistas aqui, né, no Rio. Lula esteve aqui no Rio nos últimos dias. Infelizmente, não foi tomar uma cachaçinha com a gente no Bar do Omar. Um abraço pro Omar. Não foi, tá, gente? Aquilo ali era uma brincadeira pra galera do Twitter aí que achou viralizar. Uma brincadeira que me deu muito trabalho no WhatsApp. Eu não sabia que eu era um jornalista de tanta credibilidade. Eu preciso cuidar mais dessa minha credibilidade. Até eu fui questionado sobre isso. Não foi. A Jan já foi, inclusive, hein? Então quase acertei. E aí ele esteve aqui, e aí ele se encontrou com políticos, a gente vai falar sobre isso mais na frente, e com a classe artística nos últimos dias. E aí, Luara, pra você comentar também, o meu comentário é exatamente reforçando o que você disse. Me assustei com algumas pessoas que eu... Assustei, não, né? Me surpreendi positivamente com algumas pessoas que a gente vê ali, né? Então, Paulinho da Viola e Zeca Pagodinho, não que fossem reaças, né? Acho que não é o caso, mas são caras que são discretos em suas posições. Não são caras que assumem suas posições de maneira patente, né? Não é Chico Buarque, né? Que tá sempre reafirmando o petismo e tal. Eles são mais discretos. Antônio Pitanga e tal. Sim. Não são, né? E eles estavam lá. Da Vila. E assim, o Zeca e o Paulinho da Viola, principalmente o Zeca, é uma presença que a gente tá falando... o Zeca,
eu posso apostar que o Zeca vira voto. O Zeca Pagodinho vira voto. É uma figura, é nesse nível, o Zeca Pagodinho. É tipo assim, pô, se o Zeca tá confiando, então... Inclusive, eu acho que é o vice dos sonhos. Pô, o vice que uniria o Brasil. Ministro das cervejas. E aí, até a Ludmilla, talvez seja a grande surpresa, a Ludmilla que foi taxada de bolsonarista. Eu, vou ser bem sincero, aí me corrija nas redes sociais quem acompanha de perto, tá? Eu não lembro da Ludmilla ser bolsonarista expressamente, mas ela sempre teve ali coxeando, meio que, tá. E aí o pessoal caiu e é bolsonarista e tal, e começou, Deve né? ter algum like que soltou em alguma coisa. Tinha um like. É aquela coisa, é o perfil que, tipo a Anitta foi, há alguns anos exato, atrás, tipo, ele não cobrada fala de se nada, posicionar, né? Mas que canta pro público jovem, pro público que LGBTQI. Uma mulher negra, lésbica, exatamente, da periferia. E que não tinha um posicionamento político, né? Exato, acho que ela acabou carregando até exageradamente, mas enfim, o pessoal que acompanha, de repente, também tem sua razão. Tava lá, né? Até o pessoal brincou, né? Eu queria que você falasse um pouco, me lembrou 89, até fiz essa brincadeira nas redes sociais, né? Me lembrou 89. Por um lado, bom, né? Ver uma classe artística de nível, pessoas que dialogam com o público geral, assim, né? Sambista, funkeira, etc, né? Rappers e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o Lula lá de 89, a gente perdeu a eleição. Mas, enfim. Queria que você falasse, pra gente encerrar o bloco, Luara, o que você queria ponderar aí desse encontro? A primeira coisa é que nós realmente não estamos mais em 89, sabe? A briga é muito outra, assim. Inclusive, a gente já comentou aqui, mas isso tá rolando nos WhatsApp, né? Nos status a gente já vê gente colocando, se Pablo Vittar e Anitta estão de um lado, eu estou feliz de estar de outro. Então, há uma disputa muito grande do simbólico aí, assim. Eu acho que isso é tanto uma força desse encontro com o Lula e também dos movimentos ali, das manifestações do Lula-Palusa, como também demonstra o quanto essa disputa ideológica mesmo foi levada muito mais a sério pelo bolsonarismo do que pela esquerda, me parece. E eu digo isso, Caio, também para poder lembrar que quando a gente fala de burrice, aí já trazendo Adorno e tal, nós não estamos falando só da capacidade, né, de uma característica cognitiva, não é só uma capacidade de aprender as coisas, mas também uma característica moral, é uma vontade que essas pessoas têm de acreditar naquela, né, é como a gente fica paralisado quando ouve de alguém que, são quase 4 anos sem corrupção, um governo sem corrupção. E aí você pode fazer uma lista inteira e a gente nem consegue, acho que isso paralisa a gente. E esses caras paralisam muito a gente nessa enxurrada, né? No firehouse, que a gente vai falar, nessa mangueira ali de bombeiro, essa enxurrada de chorume que eles arrumam, e a gente às vezes não sabe nem como responder. Então, a primeira coisa, eu acho que nós vamos precisar de muita calma, porque não é 89, eu acho que até 2010 a esquerda se valeu muito, talvez até 2016 para vocês aí do Rio, com a campanha do Freixo, se valeu muito dessa coisa o movimento dos artistas e tal. Isso foi tão disputado pelo bolsonarismo que eles conseguiram dividir a classe artística, né, e polarizar isso mesmo. E o Brasil Profundo, gente, houve Gustavo Lima. É isso. Gustavo Lima, que teve uma deputada do PSOL lá do Rio Grande do Sul, a Fernanda Melchiona, que soltou nas redes dela, né, assessores, enfim, soltaram nas redes dela um vídeo fake de um show do Gustavo Lima, não sei se em Portugal ou em Londres, não sei qual turnê que ele fez, em que puxaram lá um fora Bolsonaro. Ele é assumidamente bolsonarista até hoje. E colocou lá, e vou processar e tal, cara, que tem vídeo. Então são erros que a gente não pode cair, assim, sabe? De fake news, de saber que... Eu acho que é muito mais em que disputa entrar, sabe? Porque a gente vai precisar dessa característica moral das pessoas, a gente vai precisar mobilizar isso. Então, a arte realmente pode ser potente nisso, sim, mas a gente tem que saber como usar também. E eu falo como usar, não no sentido da manipulação, não no sentido de fazer já aquele coro dos artistas, de fazer, olha só quem está do nosso lado, porque isso me parece um empobrecimento desse debate. Há, sim, o debate entre o que é uma arte menor ou maior. Isso sempre houve na arte, aliás. Acho que é o debate fundamental, né? O que é arte. Então, não acho que é exatamente por aí. A gente perdeu muito nesse sentido, porque houve muito do moral. E como eles estão abusando agora também do moralismo, para falar que se a Pablo está de um lado, eu estou do outro. Então, não é tipo assim, eu estou do lado do Chico Buarque, eles estão do lado do Sérgio Reis. Não é isso, saca? Olha só o que envolve o discurso de gente como Chico Buarque, Gal Costa, Ludmilla, Pablo Vittar,
e o que outros caras, como os nomes dos agroboys do agronegócio, estão cantando, sabe? E estão reivindicando também, porque eles têm uma agenda própria. Então, também é uma disputa de agendas. Eu acho que quando a gente apontasse, isso já é o que a gente vai ver daqui para frente, sempre é. Essa disputa de agendas vai se colocar cada vez mais, e a gente tem que saber exatamente o que nós teremos e o que é principalmente inegociável. Perfeito. Com isso, a gente passa para o próximo bloco. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Apoie o Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de R$2, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere migrar para Aurelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobedorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvintes também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site camisacritica.com. Compre a camiseta do Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto com o cupom Lado B em vesteesquerda.com.br. Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. O escândalo do Ministério das Barras de Ouro chegou ao fim. Chegou ao fim não, né? Tá aí rolando, mas enfim, deram uma abafada após o Milton Ribeiro pedir para sair. O ex-ministro da Educação apareceu aí uma série de casos de corrupção, desvio ético e tudo mais nos últimos dias, o que não chega a ser surpresa, né? Enfim. Porém, lembremos, né, tem muita gente de olho em cargos e posições no regime Bolsonaro, principalmente agora que tá tendo essa reconfiguração para saídas de candidaturas. E o ninho de cobras da bancada evangélica, talvez aí o que tenha chamado a atenção, contribuiu bastante para a saída do pastor presbiteriano do MEC. O Vitor Veiga, que era secretário executivo do Ministério, assumiu, por enquanto, como interino e será o 5º ministro da Educação. O 5º pior ministro da história. Toda hora vem um pior. O 5º pior ministro da Educação da história. Um dos 5, não sei se vai ser o 5º pior ou qual. Não, o 5º em ordem. É um dos 5. Não hierarquicamente, é em ordem. O primeiro foi o Vélez, o segundo foi o Weintraub e por aí vai. Inclusive é bem simbólico, né? 5 ministros da Educação. Se eu não me engano, não é muito legal dar esse tipo de informação sem checar, mas eu andei circulando por aí, cheque, não acreditem em mim 100%, que é o presidente que mais trocou ministro da Educação. É bem possível. Lógico, ele não tem educação, pra quê? Acho que é simbólico, né? E aí, Eluara, como é que você analisa esse movimento aí das denúncias de corrupção, como a gente até falou no último bloco, contra o Milton, e também aí a disputa de poder por dentro, né? Dos poderosos, né? Principalmente desses poderosos evangélicos, disputa entre pastores, assim, expressamente, os caras se criticando e tudo mais, dentro do regime Bolsonaro. Aliás, antes da Luara entrar, só fazer um comentário, o Bolsonaro gosta tão pouco da educação e do trabalho, que a educação ele trocou 5 ministros, e o trabalho ele acabou logo com o ministério, que é pra provar que ele não tem nenhuma relação nem com uma coisa nem com outra. Educação e trabalho são duas coisas que não fazem parte do vocabulário de Jair Messias Bolsonaro. Também trocou bastante aí de ministro do meio ambiente e acabou com o meio ambiente. É uma coletânea, uma coletânea de antiministros, né? De um antigoverno. Exato. Bastante não, ele colocou lá o pior que ele podia colocar, mas enfim, eu acho que dialoga justamente com o que eu estava falando no bloco anterior, assim. A gente sabia que havia essa ala também, né, de pastores fundamentalistas, de religiosos fundamentalistas, porque não são só pastores, mas principalmente pastores evangélicos fundamentalistas dentro do governo Bolsonaro, e não é exatamente chocante vê-lo tão abertamente fazer esse tipo de coisa, esse tipo de negociata, nojenta, baixa. Infelizmente a gente não se choca porque sabe que são pessoas do nível de Silas Malafaia da vida, né? Gente que sempre teve esse discurso, um discurso muito mais voltado são os vendilhões da fé. Nós já falamos aqui algumas vezes o quanto isso causa repulsa. Mas eu acho também que a gente enquanto esquerda, enquanto campo progressista, como quisermos chamar, assim, quem está do nosso lado, não está tão preparado, assim, me parece, para lidar nem com as denúncias, com denúncias tão evidentes, né, porque tem gravação e tudo, nem
com os próprios evangélicos, assim, porque continuamos, eu acho, colocando tudo no mesmo balaio, e a gente pode lembrar das reações de algumas pessoas, a presença do pastor Henrique Vieira no palco do Emicida, que causou certa estranheza a algumas pessoas que eu acho que não conhecem nem o Emicida, pelo jeito, porque fazia parte de uma gravação do próprio CD, né, do rap. Inclusive, já aproveitar aí para poder, quem ainda não ouviu, ouvir a nossa última entrevista, falar a última porque eu participei da última, e para mim foi uma grande honra ouvir o pastor Henrique Vieira, que traz um outro lado, né, do evangelho pra gente, aí no lado B, 213, se não me engano, Caio. Mas eu acho que a gente não está sabendo lidar com as pessoas, porque parece, de novo, aquele imperativo moral de ai, nossa, olha só como são, olha quem segue isso aqui, que burrice. Olha como é que são todos esses caras da igreja. Coloca tudo no mesmo balaio, não sabemos lidar, e só fica ali de longe. Ah, eu não sou assim, eu sou uma pessoa crítica, cética até, e não sou como esses caras, e olha lá. E eles continuam disputando uma agenda, continuam disputando a verba, continuam disputando o Ministério da Educação, que vai moldar nossas gerações inteiras, assim. Então não é brincadeira, gente. Bolsonarista tem programa. E eles avançaram colocando ali na mesa o tempo inteiro. Enquanto a gente fica aqui, e aí não é uma crítica à fala do Caio, porque eu acho que há muito de burrice, sim, pessoal, individual, nesses caras, mas estruturalmente eles conseguem se organizar e se organizam muito melhor do que a gente que fica às vezes do lado de cá falando assim, olha lá, que burros, sabe? Tipo aquela coisa meio do que burro, dá zero para ele. E não são. Eles têm estratégia, eles têm tática, eles avançaram nesse programa, eles destruíram parte desse país, nós vamos ter muito trabalho para reconstruir, e a educação é chave para isso. Então, não é à toa, não é curioso, é sintomático que esteja acontecendo justamente o Ministério da Educação, né, que a gente tenha visto aí sendo usado para imprimir Bíblia. Uma Bíblia que, citando, eu não vou lembrar o nome do outro pastor, mas que o pastor Henrique Vieira cita bastante, né? A Bíblia que é um livro negro de interpretação branca, e são esses caras que representam uma elite branca, escravocrata, que estão interpretando isso aí e dizendo pra gente, continuem calados, o seu destino vocês devem aceitar, e é o de filho de trabalhador continuando trabalhador e nunca ascendendo e nunca conseguindo ter nada nesse país, e quem lucra continuando lucrando. É esse projeto, é muito óbvio, sabe? É um negócio que, assim, não dá para poder ficar chovendo uma olhada, é evidente. E a gente precisa disputar isso cada vez mais de forma radical mesmo, sabe? Rompendo as estruturas que ainda fazem com que essas coisas aconteçam, com que essas instituições atuem como nasceram para atuar. Porque eu acho também que, como vocês falaram ali, das instituições do Brasil, né, essa coisa toda, esse apego que a gente tinha ao institucional, a gente não vive uma crise institucional à toa, né, porque as instituições, elas valem, né, as leis valem para alguns e para outros não. O bolsonarismo escancarou que essas instituições, a quem elas servem. E a gente tem que escancarar do lado de cá também a quem elas podem servir. Porque é aí que a gente vai conseguir realmente mobilizar as pessoas e também os jovens, né, de 16 anos que não são obrigados a votar, a fazer seu título de eleitor. Não é simplesmente dizendo para eles, ele vai votar e achar que essa se dá assim. Então, dizendo o que essas instituições podem fazer. Inclusive, porque elas não fazem, sabe? Acho que é uma provocação muito válida de romper com certos limites e desafios aí da democracia burguesa. Inclusive, em cima disso que Luara está falando, tem já que esse podcast aqui, ele assume tendências, né, vamos dizer assim, eu acho que aqui, todo mundo que está ouvindo a gente aqui não tem a menor dúvida que no dia 2 de outubro lá de 2022, todos nós 4 aqui vamos apertar 13 e confirma na urna, né? Ninguém tem dúvida disso. Se alguém tem dúvida disso, tá ouvindo o podcast errado. tá ouvindo, não tá entendendo porra nenhuma. Tá entendendo porra nenhuma. Pode acontecer. Pode. Mas aí, inclusive, isso que Luara tá falando, né, da questão da mobilização, né, de dizer a quem as instituições podem servir e a quem elas servem, eu acho que nesse sentido, em cima dessa campanha que recentemente está acontecendo aí nas redes sociais de mobilização da juventude a tirar o título de eleitor, o Lula tem feito um movimento que eu já tenho visto ele fazer já de alguns meses para trás em entrevistas que ele tem dado, que na minha visão é muito mais poderoso do que simplesmente chegar pro jovem de 16 anos e falar, vai lá tirar seu título de eleitor para poder votar em outubro, para você mudar o Brasil, né? Que o Lula tem falado o contrário, não é exatamente o contrário, mas eu acho que é mais poderoso do que simplesmente tirar o título, e tem falado a juventude tem que se organizar no partido político, a juventude tem que se organizar no sindicato, a juventude tem que se organizar no Grêmio Estudantil, que é muito mais poderoso do que simplesmente você tirar o título de eleitor, você participar de uma discussão política dentro do partido, você disputar partido por dentro, você disputar o Grêmio Estudantil, você disputar sindicato, isso é muito mais poderoso do que simplesmente
simplesmente Tirar pegar... título por tirar título, você pode tirar título pra ser coagido a votar no miliciano da sua área. Exatamente. Ele nem vota. Exatamente. Nem necessariamente vota. Exatamente, né? E você tirar o título não significa também que você, no dia da eleição, você vai pegar o título e vai votar, né? Você pode trocar o seu voto por uma partidinha de Counter-Strike, ficar jogando NBA, como eu gosto de jogar, né? Então, enfim, se organizar... né, dizer a quem as instituições servem e fazer com que a juventude se organize politicamente, que ela discuta o seu bairro, que ela discuta a sua escola, discuta o seu trabalho, discuta o partido ao qual ela está mais ideologicamente aliada, é muito mais importante do que meramente tirar um papelzinho para poder votar em outubro. Não, e o Lula tem uma coisa que é interessante que você falou, né? Ele, nas entrevistas que ele tem dado, né, ele fala com todas as letras, né? Porque como é que... O Mano Brown foi assim, e teve mais uma que eu ouvi também, foi assim. Ele, virei político porque não tinha ninguém igual a mim. E eu falava, pô, preciso ir lá. E aí ele fala... Foi no Podpah que ele falou isso. Eu via... No Mano Brown que ele também falou. E aí ele fala, cara... Aí ele fala, né? Jovem, se você não gosta de mim, tudo bem, vem pra política. Vem você. Se você acha que o Lula não é honesto, né? E é isso, né? Realmente, é um movimento... E é engraçado, né? Porque o Lula... A gente tá falando do Lula já, mas enfim. Ele, ao mesmo tempo que ele tem um discurso que muitas vezes é lido como despolitizante... porque ele consegue jogar tudo ali no lugar comum, que é onde que ele deita os cabelos, ele não é uma política acadêmica nem nada. Falou que acabaria com a guerra depois quantas cervejas fossem necessárias tomar num bar, ele acabaria com a guerra na Ucrânia. Ele falou isso ontem na UERJ. Muito bom. E ele meio que, né, é uma fala que não é uma fala exatamente... Ele, ao mesmo tempo, ele consegue politizar nesse sentido, né? Quando ele fala, cara, vem pra política. E numa linguagem que... Numa linguagem popular. Você não gosta do Lula, tudo bem, vai pra política. Porque também acho que respeita mais a pessoa, né? Exato. Acho que sua capacidade, não né? Não tem opinião, não tem vontade política, não tem... Vai ser simplesmente aquele voto. Acabou isso, gente, de, é um voto em quem meu amigo vota, então quem meus pais votam. Não, os caras, essa juventude, essa geração, ela vem de forma mais crítica, né? E a gente, se não souber ler isso, vai perder o potencial geracional mesmo, de gente que pode ajudar a mudar. Inclusive, teve essa questão do jovem, né? É bom a gente lembrar que tá aí o MBL, né? Eles disputaram isso lá atrás, né? O MBL eram moleques, jovens, alguns até, sei lá, com idade de 18 anos e tudo mais, recém-completados. E é isso, aí a gente volta, né? A Luara fala bastante também sobre a questão da disputa, né? Por que o MBL pode, né, disputar, inclusive eleitoralmente, e a gente fica nessa de, tira o título de eleitor. Tá, isso aí é TSE. TSE tem essa propaganda, enfim, né? E também, Caio, uma outra coisa sobre esse negócio de tirar o título de eleitor, assim, é que isso minimiza, né, tanto o poder de organização que a gente tem, quanto também, eu acho que acaba... A gente não está levando em consideração o quanto as pessoas estão desacreditadas do que a política pode ser. Exatamente, desse potencial do sonho mesmo, sabe? E aí essa juventude que, poxa, viu esse Brasil ser destruído, que está vivendo, que é o que mais, muito impactada pelo desemprego, pela falta de perspectiva, e a gente fica nesse discurso que é antigo, que é muito datado, de, vocês são, olha só, vai impactar no seu futuro, os jovens são o futuro. Não, os jovens são jovens agora, eles têm que se organizar agora, entendeu? A mudança acontece no presente. A construção de um projeto de país, pensar o futuro do país, também tem que ser pensado pelos jovens, porque a gente não tem... É louco pensar que política de juventude é um debate muito recente no mundo e no Brasil. A gente tem a Secretaria de Juventude a partir dos governos petistas, sabe? Sempre foram os adultos velhos que tomaram conta das decisões mais importantes no mundo, sei lá, desde sempre, né? E aí, só pra voltar à questão do MEC, que a gente acabou divagando aqui, mas ficou legal, citar aqui o Orlando Calheiros, né, que, enfim, foi convidado aqui já 2 vezes, ele falou uma coisa que é legal e ele me abriu o olho, né? O Twitter, quem tem Twitter, seguir o Orlando, eu recomendo bastante. Tem muita coisa boa. Que é aquela coisa do, não vai dar em nada, né? A gente tem esse discurso. Quase sempre a gente tem esse discurso. Eu sou um, que eu tô... Não é nem o só vai dar em nada, é o discurso meio de tipo, já não consigo nem sentir mais, né? Eu não consigo nem mais sentir. Franciel chama de esquerda ibis. Não, mas eu nem digo de esquerda aí. Anestesiado. Mas é porque a esquerda é quase um mecanismo de proteção psicológica. Não, assim, você não espera bem nada pra não se decepcionar, porque você sabe que vai decepcionar. Eu acho que a esquerda ibis do Franciel, acho que é mais até uma questão de disputa. Eu não digo pela disputa, né? Eu digo pela assim, cara, chegaram no poder, tomaram e o que agora eles vão varrer tudo. E aí eu não consigo nem mensurar, por exemplo, a questão do pedido de propina
ser em barra de ouro, né? Em ouro. É um negócio bizarro, assim. Um negócio assim, que tem todo um... É pra você ver o nível desses caras, Exato. Né? Eles não estão brincando. Então Não, e tem toda uma questão por trás, né? Da valorização do ouro, né? Tem toda uma questão econômica. Da falta de rastreabilidade. Tem toda uma questão. E aí, voltando do Orlando, o que eu achei bacana é isso. A gente acostumou a não dar em nada. E aí a gente vê, talvez não atenda às nossas expectativas, né? A gente queria o quê? Que esse cara fosse preso e o governo caísse. Isso não vai acontecer e provavelmente não aconteceria em governo nenhum, porque todo governo também tem suas construções políticas e tudo mais. No de esquerda eu tenho dúvida. Pode ser, mas também demora, né? É bom a gente dizer que é difícil, não é? Demora um pouquinho, né? Dilma caiu, mas precisaram, né? Enfim, costurar muita coisa. Mas sim, de esquerda seria mais fácil. Mas o que eu quero dizer é que isso tem desdobramento, né? Não vai acontecer nada. Acontece, né? O cara pede pra sair e por mais que a gente saiba que vai entrar um pior, todo aquele projeto que, como bem a Luara disse, que eles têm, né, de destruição e de apagamento, de mudança de cultural e tudo mais, o projeto é no mínimo interrompido, tem toda uma disputa entre eles, que eu achei também que é um outro fato que eu não esperava, eu não sabia, eu não sei, eu não conheço, talvez quem conheça mais, quem seja das igrejas neopentecostais e pentecostais, evangélicas, saiba mais, quem estuda isso, não sabia, ou seja, peraí, é um presbiteriano que tá ali, que tem uma ala tal, e um movimento tal, e tem o cara querendo ali o fígado dele, né, então o que aconteceu? O líder da bancada evangélica já foi no pescoço dele, que porra é essa? O que é isso? Né? E não é por questões éticas, né? A gente sabe que não é. É porque, se tá favorecendo o teu lado, não tá favorecendo o meu. É briga de gangue. É briga de gangue. Então, tem todo essa questão. É isso, assim, o projeto vai continuar, porque é um projeto que vem de cima, mas tem toda uma questão aí que aconteceu. O Milton Ribeiro caiu, né? E aí a gente reflete sobre isso, né? A gente gostaria de ver mais, né? Mas as instituições... A gente está debatendo aqui há meia hora exatamente sobre isso. As instituições como estão a serviço do governo do Bolsonaro. Mas, assim, tem desdobramento. As coisas acontecem. Foi uma denúncia feita... Eu não lembro qual foi o jornal. Estadão. Foi o Estadão. Talvez o jornal até mais reaça dos grandes veículos seja o Estadão. E que também é isso também, né? A gente fala que muitos da mídia hegemônica, eles também têm seus interesses. Exatamente. Enfim. Sobretudo na educação, a gente sabe que a mídia hegemônica tem muito interesse. Exato. Não sei se é o caso do Estadão, mas a gente sabe que tem muito veículo de comunicação gigantesco com vários tentáculos dentro de seus ministérios e secretarias de educação Brasil afora. Os colégios, escolas e tudo mais. Demanda por publicação, né, de editoras associadas a grandes publicações da imprensa é um mercado gigantesco. Fundações que tomam conta e organizam, né? Fundações que têm seus braços de educação... Exato. Na mídia. Fundações ligadas a grupos de mídia que têm seus tentáculos, que vendem serviços de consultoria em educação para secretarias municipais. Ligadas não, fundação de grupos de mídia. Tem as ligadas, né? Fundações mantidas por famílias proprietárias de grupos de mídia. Então, a gente tá falando de quê? De Fundação Roberto Marinho, né? A fundação do Senna também, que tem suas ligações. Aí, Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna não é uma ligação. A gente, né? Até então a gente não tem uma ligação direta. Sim. Fundação Roberto Marinho tem. Enfim. E é isso também, né? Ou seja, com uma denúncia, o jornalismo aí... Lembrando que antes do Vélez Rodrigues foi ventilado na época da transição ainda do Temer para Bolsonaro, o primeiro nome era um cara ligado ao Instituto Ayrton Senna, era o Mozart. Que tem sua ligação com toda essa educação corporativa, né? Exato. Brasil afora, esse mercado privado da educação. Que caiu porque é comunista, porque defende doutrina, porque era contra a lei do Escola Sem Partido. Aí pronto, aí a base derrubou o cara, mas o grande interesse por trás estava ali. Aliás, a gente tem que falar sobre Escola Sem Partido, tá com a nova roupagem aí, o pessoal do Professores contra Escola Sem Partido publicou na internet sobre o tal do Brasil Paralelo, dizendo que tá ocupando porque o Escola Sem Partido meio que, né, foi pra Record, né? A gente não ouve mais muito falar. Mas não é que não existe o movimento, né? O movimento só tá ocupando de outra forma. O Brasil Paralelo, que começou como canal de YouTube, veículo, caramba, tá invadiu um grupo de mídia. Invadiu mídia e escola também. E aí é bom alguém pesquisar de onde está vindo o financiamento, que não é só dos ouvintes, não. Enfim, óbvio que não. Então, assim, só pra gente concluir esse bloco, é isso, né? A gente, é natural, e aí eu faço o meu meia-culpa, né? Eu sou um que, corrupção do governo Bolsonaro, cara. Mas a gente
é contínuo, né? Fazer política é isso, né? É você ir lá bater. Às vezes a gente critica até nas redes sociais dos nossos políticos, deputados, enfim, preferidos. Mas tá falando disso. É isso, a gente tem que tentar pautar o máximo, usar a nossa força. Eu falo de rede social aqui, mas a gente tem que ir conversar com o cara ali da esquina, né? Com o Uber da esquina, com o padeiro. Falar, né? Mostrar pra essas pessoas, né? Até porque a gente tem uma eleição. Tem, no mínimo, essa disputa, se não é ideológica e política mais, porque você é uma formação que demanda tempo, é no mínimo uma disputa eleitoral que tá chegando aí, né? Então, é isso, né? Eu acho que a lição que fica pra mim é essa, né? Os caras não são intocáveis, eles têm muito poder, né? O Ricardo Salles, que a gente foi citado aí, foi um, né? Que fez, que tanto fez, mas teve uma hora que falou, irmão, vai ter que dar teu jeito aí, se adianta. É claro que isso só acaba personificando, mas é menos um pra, de repente, sei lá, disputar uma eleição. O delegado da PS lá, que denunciou o Salles, é mais um socialista, mais né? Um socialista do socialismo criativo. Socialismo criativo, pauta dos próximos blocos. Do último bloco. Vamos Caio, vai, Luara, então pode ir. Só mais uma coisa, assim, eu ia trazer também esse tweet do Orlando, justamente sobre essa coisa de falar da esquerda aí, né? Por isso que eu fiz essa provocação, assim, mesmo que não seja o mesmo que você está falando, porque eu entendo quando o Fagner fala, não, é uma anestesia, a gente está mesmo realmente machucado, né? Depois de, não falo nem só do bolsonarismo, mas desde o golpe contra a Dilma, assim, eu não me lembro de um dia em que a gente não tenha tido uma notícia que fosse, de certa forma, devastadora para o projeto de país, que, gente, a nossa geração acreditou que estava em andamento, né? Que o Brasil poderia ser. Mas eu acho que nós temos que ter mesmo essa preocupação com o que pode ser desmobilizador, porque a gente fazer esse confronto acaba até expondo justamente os limites dessa democracia burguesa, dessas instituições, como elas são, sabe? Para que a gente possa avançar, para que a gente possa pensar no que elas podem ser, como eu já falei. Então, para não ficar repetitivo, eu acho que há de se ter responsabilidade mesmo, sabe? Tanto a gente aqui no lado B, como também a gente na nossa vida cotidiana. Porque é isso, é conversar com as pessoas e conversar não no sentido de querer convencer, é diferente, sabe? A gente não dá para poder achar que vai fazer comício. Assim como eu falei dos jovens, as pessoas, elas vêm de um lugar, né? Elas têm uma formação ali da família, seja da igreja, tudo, e a gente chega descarregando como, agora eu vou te mostrar. Porque é uma interpretação nossa da nossa realidade, né? Acaba sendo um pouco isso. Isso vai soar um pouco como pós-modernismo, não quero ser assim, mas é porque eu não acho que seja só no discurso. Na hora que a gente vai também, inclusive para os afetos, isso eu acho que tem um potencial de moldar bastante. Por isso que eu tenho puxado muito a orelha, e até a minha, assim, também, quando eu não consigo dialogar, de gente que ainda fala assim, não, grupo da família, eu saí. Que não aguento mais meu tio Bolsonaro. Sabe aquelas coisas assim? Se a gente não consegue dialogar com os nossos, como é que a gente vai se organizar com pessoas tão diferentes, sabe? Por mais que aqui nós estejamos entre colegas, amigos aqui no lado B, os nossos ouvintes também, que a gente imagina, quando você falou assim, quem está ouvindo aqui ainda não entendeu o que é o lado B, ou ainda não entendeu o que a gente pode acontecer. Isso aí já é a característica moral que eu falei. E como é que a gente acessa essas pessoas? É isso que a gente tem que se perguntar, sabe? Como é que a gente faz para se organizar para além das práticas institucionais? Acho que a grande provocação vai acontecer aí, porque não dá para a gente chegar lá em outubro e querer virar voto de um dia para o outro. As coisas não acontecem assim, elas acontecem decantando. A gente tem que dar esse tempo, e a gente dá esse tempo com cerveja na mesa do bar, com cafezinho, com a ida à padaria lá e conversando com as pessoas, e se abrindo para isso, sabe? Se abrindo para conhecer as pessoas, ao invés de ficar só, falou um negócio diferente ali, a pessoa já vou bloquear. Falo no caso das redes sociais, já estou misturando muito assim, mas é porque as pessoas ainda têm tornado isso muito individual. E aí, quando a gente traz para o institucional, ele faz muito isso. A política institucional faz muito isso. Ela trabalha individualmente ali, aqueles entes, né? E a gente fica achando que o problema é o youtuber, a gente fica achando que o problema é o Bolsonaro, e não uma estrutura que permite esse tipo de opressão, sabe? Que permite esse tipo de comportamento de agente público, sabe? Pensar que tem como, ou então que alguém pensou antes que poderia receber certo benefício em barra de ouro, é um negócio assim, caramba, os caras estão pensando em outro nível e a gente não ousou pensar para o bem, saca? A gente não ousou pensar outras formas de promover, de angariar fundos para os nossos projetos. Vou falando aí, inclusive, do nosso conteúdo, nossa produção de podcast, enfim. E eles fazem isso o tempo inteiro. O que a gente está fazendo, né? Se a gente fica ali lamentando, porque tem essa coisa, né? A gente está muito machucado, mas não vai resolver. E a gente pode fazer alguma coisa, a gente faz se juntando mesmo. É isso.
Outra mudança que aconteceu aí nos últimos dias foi no cargo de presidente da Petrobras. O general Silvio Luna deixou o cargo há menos de um ano após substituir Roberto Castelo Branco. O generaleco aí tomou um pé na bunda do capitão sem sequer ser avisado pessoalmente. O motivo da saída, claro, o alto preço dos combustíveis que não para de subir. Isso tem um custo político, custo eleitoral muito alto. Inclusive, a gente viu aí pesquisas dando conta de que os preços das coisas, né, da inflação, a economia, é responsável direto pelo aumento da rejeição e da desaprovação do governo Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro, enfim, chiricou lá, não, tem que baixar a gasolina, blá, blá, blá. E aí achou que a solução era demitir o presidente. Enfim, vou pro Dani, nosso economista da mesa. Eu quero fazer um comentário sobre isso também. Tá, então vou falar contigo primeiro, então, depois o Dani comenta. Inclusive, o Mourão, né? Ele disse que não vai mudar nada. Tá sumido o Mourão, né? Tá sumido. Tá bem sumido o Mourão. Chama-se vice-decorativo. Hoje, que é 31 de março, ele falou merda lá do Chama-se vice-decorativo. Cada vez menos... É engraçado até... Eu vou completar aqui o roteiro, mas você falar isso é engraçado, né? Porque o Mourão começou com muita fome ao pote, né? Falava-se muito do Mourão. Tinha esse medo dele dar o golpe. Era o homem que ou poderia dar o golpe no capitão, ou o homem que moldaria o capitão a ser republicano. Foi pra Record. Porque ele vinha pra governador do estado do Rio, senador e tal, por enquanto nada. As coisas sempre podem piorar. A gente pode estar gravando isso, ele pode ter se descompatibilizado aí, mas não vai. Não, ele não precisa. Vice não precisa, é verdade, vice não precisa. Teve isso. Só talvez mudar partido, né? Que ele é do glorioso PRTB. Putz, nem existe mais. Enfim, eu ia perguntar pro Dani, né, explicar aqui a política adotada pela Petrobras, né? Aproveitar para ele dizer o que esperar aí do novo presidente. Mas o Fagner pediu uma parte. Eu só quero fazer um comentário que eu acho muito foda isso. Na terça-feira, eu precisei sair de casa e fazer um exame periódico, né, para esse trabalho, e fui pro centro da cidade e fui de carro, né, porque eu ainda estou evitando aglomeração assim, muito, muito intensa, né, e o metrô de manhã a gente sabe como é que é, e aí eu falei, cara, não, eu vou de carro. E aí eu fui de carro pro centro e eu tava ouvindo a boa rádio Nova Brasil FM, que é boa, assim, gosto até da programação e tal. E aí... Sobretudo que a concorrência é complicada, né? Não, a concorrência é terrível. Inclusive, a Nova Brasil também é a rádio preferida de Sérgio Cabral Filho no presídio. Ele deu uma entrevista... Tá bem acompanhado, Fagner. Ele deu entrevista na Folha de São Paulo dizendo que ele gosta da programação da Nova Brasil. Tem bom gosto, né? De música a família Cabral entende, né? Isso a gente pode negar. Mas o que eu queria dizer, eu estava ouvindo a boa Rádio Nova Brasil e em um determinado momento a apresentadora, que agora os nomes eu não me lembro, ela chamou o glorioso colunista, que também é um colunista da Folha de São Paulo, que Caio Belandi adora, meu parceiro de sobrenome, Vinícius Torres Freire. É o primo do Fagner. Cretino. Felizmente ele deve ser de outro ramo Torres, de outro ramo da família Torres que não o meu. O meu ramo, ele... O seu é da Regla. O meu é da Regla Torres, exatamente. E aí ele falava, né, ele foi falar sobre a demissão do Silvio Luna, né, e falando sobre a política de preço da Petrobras, e aí ele colocou, né, na programação lá o perfil do escolhido, né, do novo escolhido, do Adriano Pires e tal. Ele falou, não, é um liberal, um sujeito ligado ao PSDB já de longa data e tal, mas que não vai mudar nada do ponto de vista da política de preço da Petrobras, dificilmente, porque ele, inclusive, ele acredita que o preço, né, do combustível tem que ser pareado ao preço que é aplicado em dólar, né? Ele aprova isso, né? Ele aprova a gasolina cara, o gás de cozinha caro e tudo isso. Então, mas ao mesmo tempo ele começou a dar porrada no governo Bolsonaro, né? Começou a falar que o governo Bolsonaro não governa, que o Bolsonaro está há 4 anos só fazendo campanha, que para fazer política econômica você tem que de fato fazer política econômica, você tem que construir acordos, você tem que ouvir pessoas que entendem do assunto, e etc, etc, etc. E Bolsonaro a gente sabe que não faz nada disso, e ele estava falando isso. Mas ao mesmo tempo em que ele dava porrada no governo Bolsonaro, ele claramente defendia que a solução para a questão da Petrobras, ela passa por uma decisão ainda mais radical, né, que não é nem a palavra, né? É uma solução ainda mais amarga para a população do que a que a gente está vivendo hoje, que é isso. O que o liberal quer? O liberal, ele
quanto mais liberal, melhor. Então ele estava ali claramente defendendo que, enfim, a Petrobras, para resolver os problemas da Petrobras, tem que vender a Petrobras. A Petrobras tem que ser privatizada, tem que ser dada de graça para outros, né, para grandes empresas de petróleo e do estrangeiro. Eles é quem tem cuidado do nosso patrimônio, que o patrimônio não é nosso. E aí eu tava dirigindo e pensando sobre isso. Falei, cara, né, é impossível, assim. É muito difícil. Como é que a gente vai querer que o povo brasileiro, né, não tenha, né, não acredite nesse discurso da meritocracia, que não acredite nesse discurso de que tudo que é público é ruim e que a corrupção só existe no meio público, que o meio privado ele é imaculado, todo mundo é competente. Não tem como, sabe? Porque o discurso único na mídia hegemônica é um negócio obsceno, sabe? É um negócio obsceno. O cara tá ali todos os dias na rádio, não sei se tá todo dia, mas enfim, algumas vezes na semana ele deve estar falando exato. E ele não tem contraponto, né? Ele não tem contraponto nenhum. Ele não tem contraponto nenhum. Não há um mínimo Daniel Soares que esteja ali pra falar ali. Não. Seria muito radical, né? Não, eu tô usando assim, né? Porque você que tá mais próximo de mim aqui. Não há um mínimo Daniel Soares ali pra falar, cara, não é bem assim. Não tem um Nacife. Não tem. O discurso liberal é muito fácil de ser comprado porque em qualquer rádio, seja ela rádio, né? Eu tô falando de rádio, TV e tal, seja ela das grandes capitais, seja das menores cidades do país, o discurso é único. E se você for parar pra analisar essa rádio específica, né, a Nova Brasil, os comentaristas, de uma maneira geral, eles até são, assim, dá pra dizer que são progressistas quando se fala de costume, né? É isso. Progressista liberal. Tem que respeitar as diferenças, todo mundo fala isso. Mas quando o assunto é economia, amigo, é sempre pau liberal, sem um mínimo segundo de contraponto. E como é que eu vou cobrar do taxista que, porra, tá fudido, coitado, pagando R$8 na gasolina, tá tendo que trabalhar muito mais horas do que normalmente trabalha, um motorista de Uber que tá tendo que trabalhar muito mais horas do que realmente trabalha. Como é que eu vou cobrar esse cara que ele tenha, né, a consciência crítica, se ele trabalha obrigado a ouvir todo dia o mesmo discurso, a rádio que for, seja a rádio que for. Ele vai tirar da Nova Brasil FM, onde tem um cara, né, defendendo quanto mais liberalismo melhor, e vai botar na, sei lá, qual a outra rádio que existe aqui no Rio de Janeiro, né? CBN? Na CBN, e vai estar lá quanto mais liberal melhor, vai estar a Miriam Leitão falando lá quanto mais liberal melhor, o Sardenberg falando quanto mais liberal melhor. Não tem pra onde fugir, cara. O Brasil vive o pensamento único nas mídias hegemônicas, o pensamento único. Sobre a política de preço da Petrobras, eu já falei em outro programa aqui, acho que no último roletão, né, que separei o preço do petróleo produzido pela Petrobras ao preço internacional. Hoje em dia, o preço internacional é muito maior do que o custo de produção da Petrobras, que o custo de produção dela aumenta em dólar também, né, porque tem insumos importados, mas não no mesmo ritmo do barril do petróleo, e vende a gasolina aqui dentro pareada ao preço internacional. Essa política é adotada desde 2016, não por acaso, né, desde a transição do golpe da Dilma pro Temer. Ela só foi aprofundada durante o governo Bolsonaro. O engraçado é que o Adriano Pires, o novo nomeado, ele é um histórico defensor da privatização total da Petrobras, da desregulamentação total do mercado de petróleo brasileiro, e é engraçado, né, quando figuras como o próprio Adriano, como o colunista que Vinícius Torres Freire defendam que a total privatização é a solução, porque a gasolina cara atual, ela não vem de ineficiência da Petrobras, ela vem da Petrobras operar no mercado como se fosse uma empresa privada, maximizando o lucro de acordo com o preço internacional da commodity que ela vende, ao invés dela operar como uma empresa estratégica nacional, né? Então, se você cair nessa falácia simples, né, essa falácia simplista, não é simples, é simplista, de que, porque se privatizar, vai aumentar a concorrência, porque vão entrar todas as grandes empresas de petróleo aqui concorrendo pelo mercado brasileiro. Amigo, o mercado brasileiro, ele é uma fração do mercado internacional. O que importa é Estados Unidos e Europa, que juntos tem 600 milhões de pessoas com poder aquisitivo muito maior do que os 200 milhões do Brasil. Isso é fato 1. Fato 2, é um oligopólio. Tem 5, 6 grandes empresas mundiais de petróleo. Quem você acha que vai comprar Petrobras? Vai ser eu? Vai ser a gente que vai juntar aqui... Lá do B Corporation. Vai casar duzentão de cada um e vai comprar Petrobras? Não vai. Vai ser uma das 5, 6 grandes do oligopólio mundial. Então, se você vende a Petrobras e a venda vai ser fatiada, como está acontecendo, uma empresa compra uma refinaria, outra empresa compra um terminal de gás e por aí vai, você vai ter uma empresa a menos no mercado brasileiro competindo. E não é competição, é oligopólio. Oligopólio, a gente aprende no terceiro período de faculdade que eles combinam o preço e operam como se fosse um monopólio na maximização do lucro e não na maximização da satisfação do consumidor. Então, todo esse papinho, ele não faz nenhum sentido. É terraplanismo econômico. Como o próprio Nassif, que eu citei aqui, vem falando
falando pro Twitter dele, né? Porque ele tá sem espaço na grande mídia. E outros que teriam um mínimo de senso. Uma privatização total vai piorar, vai aprofundar a situação atual da Petrobras, tornando irreversível. Porque hoje, a Petrobras, por mais dilapidada que ela tenha sido nos últimos 6 anos, você ainda consegue ter algum grau de reversão dessa política. Se você privatiza de vez, é irreversível. E aí, só pra conversar com o que o Fagner falou, eu citei no nosso grupo, 3 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um curso de uma semana no Uruguai. E eu fiquei lá em Montevidéu, teve um dia que teve jogo no Estádio Centenário. Todo mundo sabe que a gente gosta de futebol aqui, peguei um jogo vagabundo lá de metade de tabela do Campeonato Uruguaio. Tava lá no estádio, meio vazio, sintonizei uma rádio local pra ouvir o jogo, ouvir, né? Saber quem era o jogador, a situação do campeonato, aquela coisa. No dia seguinte, no curso, eu andava meia hora de ônibus pra chegar no curso. Tive a curiosidade, vou ouvir aquela rádio, ver o que uma rádio uruguaia popular, né, que transmite futebol, fala numa quinta-feira de manhã. Tava tendo um debate sobre o comércio exterior, e pro Uruguai é muito importante, comércio exterior, né? Um país exportador, agroexportador, pequenininho. E aí, era ano de eleição, e aí um cara tava com uma perspectiva mais liberal, que tem que ser desregulamentado, isso e aquilo, esse blá 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 tudo. Só que tinha um cara dizendo que não, tinha um cara ali falando que, defendendo o ponto de vista contrário, que o governo tinha que ser mais intervencionista e tal. E o debate rolou ali às 8 horas da manhã de uma quinta-feira, numa rádio popular com 2 visões distintas. E os taxistas ouvindo. E as pessoas que estavam no ônibus, indo trabalhar, que estivessem porventura ouvindo. E isso é impensável no Brasil, isso é no Uruguai, aqui do lado. Mas é isso que acontece no Brasil, é o que a imprensa brasileira chama de liberdade de imprensa. Sim. E jornalismo profissional. Luara, queria ponderar com você. A gente tem falado bastante sobre, até porque é algo que a gente tem que falar mesmo, né, sobre o perigo das privatizações, né? É um dos projetos que você citou aí no começo da sua fala. É um projeto do bolsonarismo. O bolsonarismo tá aí para vender tudo mesmo, e a Petrobras já tá sendo vendida, o Daniel citou aos pouquinhos. E a gente tem falado bastante sobre isso, né? Como tá correndo risco o tempo inteiro. Você fala bastante dos Correios também, né? A gente sempre passeia porque é isso, né? A ideologia única é dominante e acaba que a gente fica meio... É comum ouvir, outro dia eu ouvi, até acho que já contei isso aqui, outro dia eu ouvi do cara do que trabalha no Correio, tem que privatizar isso logo, porque tá sucateado, não chegava material. Ele material. acha muito competente que ele vai sobrar e se destacar no serviço. Vai sobreviver. Vamos ver se privatizar. Ele vai ser reconhecido, não vai ser essa politicagem. Vamos ver se privatizar, professor de história, inclusive. Um cara gente boa pra caramba, esqueci o nome dele. Você vê. E a gente tem sempre... Acontece. Não é o ideal, mas acontece, com aquela figurinha. E aí, queria que você falasse um pouco também aí sobre questão de Petrobras, privatização, de mídia, né? De discurso único. Eu acho que assim, eu vou fazer uma provocação aqui agora. A gente tá muito provocadora aqui hoje, falamos várias vezes, né? Mas é uma provocação que eu acho válida. Porque, assim, não dá para esperar de Estadão, rádios aí, e a mídia no Brasil, né, que a gente sabe o que é, desse discurso, sabe? A gente até critica e tudo, mas não dá para esperar. De quem não espera é que não sai nada mesmo. E aí eu acho que esse discurso único acaba imperando também porque houve um rebaixamento de pauta da nossa esquerda, sabe? Há muita gente com medo de falar e de se assumir socialista, comunista, de esquerda, de uma esquerda para além de uma coisa que seja só, olha só, eu penso assim, tá? Uma coisa autoafirmativa, como eu já critiquei aqui em outros momentos. E aí, isso fica ali, pairando, como não existe mais uma possibilidade, sabe? Um outro mundo colocado. E essas pessoas começam a acreditar que realmente, ou a gente se adequa, né, a um mercado, porque senão não tem espaço, sabe? Não tem espaço para a gente pensar transporte público de qualidade, para a gente pensar correio público. Semana passada rolou uma audiência pública do Ministério das Comunicações para poder apresentar o modelo de concessão dos serviços postais caso a privatização dos Correios avance no Senado, porque está parado lá ainda, né? E aí, os caras, além de não chamar nenhum representante dos trabalhadores, né, fizeram lá uma figuração para poder colocar, vocês podem participar via internet, não sei o quê. Não falaram que critério seria para poder escolher quem ia ter direito à fala, enfim. O discurso lá era de que não, temos que privatizar os Correios, porque a gente vai arrecadar 4 bilhões de reais, sei lá, tipo o Paulo Guedes vote lá, sabe? 4 bilhões de reais, porque vai acabar a imunidade tributária. Mas ninguém vai dizer ali, no Ministério das Comunicações, do genro do Silvio Santos, que a imunidade tributária dos Correios serve porque a empresa cumpre uma função social, de integração, inclusive de segurança nacional. Isso não vai ser dito ali. Aí as pessoas ouvem e falam, não, como assim, né? A gente quer mais 4 bilhões. 4 bilhões que vão para quê? Porque daqui a pouco para bolsa de pastor, caramba, sabe? Para barra de ouro. E isso não é juntado ali, sabe? Não se coloca, não ligam os pontos. E a gente deixa de fazer essa ligação dos pontos também. E nos nossos discursos, na hora que a gente usa
a tribuna. Eu tenho criticado bastante, assim, você vai assistir uma sessão da Câmara, gente, eu não consigo falar, eu consigo falar, assim, poucos de cabeça, grandes oradores, a gente não tem mais isso, sabe, na esquerda, gente que pensa, que formula, que traz coisas novas. Eu não consigo dizer isso de cabeça, assim. Sei lá, eu consigo falar da Érica Cocai. Mas se eu vou falar de citar muitos outros, eu acho que eu não consigo fechar uma mão. É aterrador, assim, a mediocridade que a gente tem das nossas lideranças. Não estou criticando a atuação parlamentar. Acho que nós temos, né, grandes nomes e tal, mas gente que consegue mobilizar, que consegue, como gostam de dizer, disputar mentes e corações, isso está em falta mesmo. E aí a nossa pauta acaba rebaixada. Que outro mundo que a gente tem, sabe? Que outras possibilidades a gente tem? Uma agenda de esquerda que é simplesmente reativa. Ai, nós somos antirracistas. Isso, eu ia falar isso, Lara. Contra o machismo. Deixa eu fazer um parêntese. A gente perdeu um pouco do que é, principalmente ali no golpe, né? A gente perdeu um pouco dessa noção de que, eu sou de esquerda. Eu lembro que eu tinha uns debates com os famosos amigos do Caio, né? Pra quem é ouvinte antigo sabe. Enfim, tem todos os tipos de raças e pessoas, enfim. E aí uma das coisas que falavam, você é de esquerda porque você acha que existe homofobia e é a favor da cota. Eu falo, cara, eu também, né, sou contra a homofobia e a favor da cota, mas não é só isso. A relação é inversa, inclusive. Você é contra a homofobia da cota porque é de esquerda, não... Exato, não, e aí eu falava, não, porque eu acredito que o Estado forte, ele consegue, né, diminuir a desigualdade social, enfim, tentava explicar de uma maneira, né, um pouco mais concisa. E é isso, né, eu acho que a gente perdeu, e aí eu acho que vem da tua fala e eu concordo 100% com ela. É claro que essas pautas que foram chamadas identitárias, eu nem gosto de usar essa palavra, mas enfim, as pautas de gênero, né, as pautas raciais e tudo mais, elas são fundamentais, inclusive, pra gente entender a construção do país hoje, ponto, né, é isso. Mas a gente perdeu um pouco essa coisa da economia, né, e ficou muito atrelado a essas questões, e aí a gente precisa, agora, né, chegando na eleição e tudo mais, a gente precisa defender, por exemplo, por que eu vou defender o legado do Lula e do PT, né, por causa de cota, claro, por causa de política para votar das mulheres, claro, por causa dos congressos realizados sobre a questão LGBTQIA+, claro, também, mas também pelas intervenções estatais, também pela forma como lidava com a economia, né? Inclusive com a Petrobras e com os Correios, como a gente fala, embora também tenha tido problema. Então acho que a gente perdeu um pouco isso também, né? A gente ficou preso naquele quadrado do o homofóbico contra o não homofóbico, o racista contra... Ficou um pouco preso nisso, embora, repito, né? Acho que eu não preciso nem explicar. São pautas intrínsecas, elas dialogam, elas estão postas, né? Mas a pauta econômica, meio que no meio de uma crise, né? Que é o mais, né? A gente está numa crise econômica, né? E agora quando vem a fome, né? As pessoas com fome, a carestia, as pessoas com dificuldade para comer, o desemprego, isso fala até mais alto. Então eu acho que tem um pouco disso também, né? A gente perdeu um pouco isso, né? Da defesa ali do Estado enquanto regulador de certas políticas públicas, né? E eu acho que... E também, eu acho que até nisso, Caio, cabe uma provocação, porque a gente às vezes pensa numa esquerda pensando só a questão do Estado, né? O Estado como todo de crescimento e tal, e há realmente algumas amarras que a gente precisa se livrar. E não estou falando aqui das privatizações, eu estou falando de uma burocracia, estou falando de um novo mundo do trabalho que nós precisamos pensar, mas pensar para servir as pessoas, entendeu? E não se servir delas, como está acontecendo agora com a uberização. E aí você vê, às vezes, aí, já falando em termos de sindicato mesmo, que é algo que eu lido bastante com o movimento sindical e tal, falta criatividade, falta mobilização, uma coisa, inovação, pensar mesmo um empreendedorismo que seja mais solidário, sabe? Essa pauta devia ser nossa, né, Luara? Porque as pessoas têm, eu acho que a esquerda tem muito medo até dessa palavra. Trata como se fosse um problema, e aí vem a gente lá, vem o tempo todo aquele discurso, né? Empreendedor de si mesmo, a própria uberização, né, os entregadores de aplicativo, os aplicativos que lucram com a miséria das pessoas. A gente teve aí nessa semana a paralisação dos aplicativos, motoristas de aplicativos, né? Eu falei no último lado B e aconteceu essa semana e tal. Então a gente está vendo uma luta que as pessoas estão tentando se organizar, mas aí os nossos próprios parlamentares, que é de quem a gente deveria esperar, porque nós não elegemos do Conselho do Estadão nem da Folha, mas os nossos parlamentares nós elegemos. E aí de quem a gente deveria esperar alguma coisa, os caras não ouvem essa nova geração que está querendo trabalhar, que está desempregada, né? Essa própria juventude que nós já falamos aqui hoje, não ouvem os entregadores, ficam lá entre os doutores, entre os acadêmicos. Como vamos fazer? Eu já ouvi isso em mesa com companheiros, assim, a gente está preparando um projeto, convidou lá o doutor tal, convidamos lá a fulana de tal. Eu falei, mas e qual trabalhador de aplicativo vocês convidaram?
boa ideia, né? Boa ideia não, fundamental, porra. Boa ideia, ótimo. Desculpa, vó. Tem que sair, vai sair um negócio desse. Pô, não dá, sabe? Como é que a gente vai... Nós estamos falando da vida das pessoas, gente, da nossa vida, sabe? Como é que a gente está lidando com o nosso trabalho agora? Como é que nós vamos lidar pós-pandemia? Para onde? Quem que vai canalizar isso? Em que nós temos que chegar para poder falar? Sabe? E aí esses caras não estão... Eu não vejo pensar nisso, eu não vejo apontar um caminho. Eles apontam sempre uma coisa... do idealismo e não sei o quê. Tá, mas e o real ali? E a materialidade das coisas? Como é que fica? Porque nós precisamos comer agora, né? Nós vamos comer daqui de outubro para lá. E pensando aqui, assim, então tem que apontar caminhos reais para as pessoas, o que é que dá para fazer, inclusive para além da institucionalidade, mesmo que não dê para fazer agora, olha, isso aqui deveria ser possível. Comer dignamente, viver dignamente, deveria ser possível. Isso para mim é ser de esquerda. É romper com estruturas que não me permitem ser o que eu desejo ser. Isso para mim, eu acho que a tradução mais... É o que me levou já a me posicionar à esquerda. Então, quando eu coloco, até para além do Estado, sabe? É isso, a Laura tá em grande fonte, vou encerrar de novo o bloco com você, Laura. Então, hoje você tá aí com a seta pra cima, hein? Tá em grande fase hoje, hein? Destaque do Isso jogo. que é quando a gente começa a gravar, a Laura falou, hoje eu tô cansada, vou tá, mano. Porra... Vou ficar mais quietinha. É só pedra, hein? Só pedrada. Então vamos pro próximo bloco. Imagina quando ela estiver animada. Bem, vamos falar de eleição, né? Essa bancada aqui adora falar de eleição, a gente vibra falar de eleição. Tem gente até que já concorreu em eleição. É verdade, temos a deputada Luara Ramos. Vai vir deputada, Luara, não, né? Se fosse voto qualitativo, eu estaria eleita, porque os meus eleitores são muito qualificados. Mas esse ano eu acho que serei em breve apenas cabo eleitoral. A senhora está defendendo o voto censitário? Não, a provocação. Em minha boca. Vou falar, tá fazendo provocação, a gente vai fazer provocação pra ela também. Vamos lá, vamos falar de eleição. A gente gosta muito de falar de eleição, né? A gente sempre faz isso, eu faço sempre essa parte aqui, né, gente? Né? Os nossos ouvintes aí. A gente acredita muito no voto, a gente sabe que a democracia, ela começa, ou talvez ela termine, enfim, no voto. Ela não é só, o voto não é a democracia completa, mas ela é necessária. A gente tá aqui há uns 6 meses já pro pleito, e a coisa tá começando a clarear, né? Chapas, federações, apoios, até desistência, hein? Tudo isso aí aconteceu nas últimas semanas. O geral... coisas nas últimas horas. né? Vou chegar lá. O Geraldo Alckmin, né? Foi mesmo pro PSB. O PSB, cujo slogan é socialismo criativo, né? Socialismo capitalista. É o que chama... Como diria Daniel Soares. Socialismo criativo chama bastante atenção, porque com Tabata Amaral e Geraldo Alckmin, haja criatividade pra se dizer socialista, né? Enfim. E o Lulão deve mesmo escolher o picolé de chuchu pra vice de sua chapa, provando aí, né, o Lula, que anda atento às questões ambientais, afinal vai adotar um ex-tucano caído do ninho. Esse texto aqui tá todo engraçadinho. Em Minas, o prefeito de BH, Calil, renunciou e vem pra tentar bater o Zema, o governador do Novo, muito provavelmente com o apoio do Lula. Isso mesmo, rapaz, o que o Calil falou do Lula, se a gente for pegar tudo aí. Lula. Mas agora viraram amiguinhos. O velho é foda. Sem promessa e sem mentira. Enquanto o Lula tá fora da jogada, o nego mete o pau. Na hora que o Lula senta, veja bem. Vamos lá, o Lula, aliás, andou cortejando, olha aí, ó, o bolsonarista envergonhado Cláudio Castro, governador do Rio, cantor gospel, candidato à reeleição, que anda aí causando dúvidas no clã Bolsonaro. O pessoal do Bolsonaro tá, pô, qual é você? Cantor gospel da porta pra fora, da porta pra dentro, sambista, né? As notícias falam que ele cantou todos os sambas, o esquinho na mão. Católico também é gospel? Ou gospel é só evangélico? É gospel porque vem de Godspell, é a palavra de Deus. Perfeito. Tá. E Deus é pra todo mundo. Ele é renovação carismática, né? Ele é católico, né? No Sul, o Eduardo Leite renunciou, né, no Rio Grande e se mantém como presidenciável do PSDB. O PSDB que, por sua vez, está brigando aí pra saber se mantém ou não o nome do Dória, que hoje o Dória, né, na quinta, lançou um balão de ensaio de manhã, né? Ameaçou desistir, mas desistiu. Ele meteu a emenda Jânio. Ele quis... Né? Ele foi mais competente que o Jânio. Ele foi mais competente, porque o Jânio esperava que o povo o reconduzisse à presidência e se fudeu. Ele manteve o plano de deixar o governo, acabou de renunciar aí ao governo de São Paulo para tentar, com muito esforço, né, com muita dedicação, chegar ali a uns 8, 10% dos votos. Isso porque alguém que você vai chegar agora, senão ele nem chegaria nisso. Pois é. Na Bahia,
aquela mistura de acarajé com sarapatel. Tá muito bom esse roteiro, tava inspirado. E miojo, né? Por quê? O PT vai de Jerônimo Rodrigues com Geraldo Júnior, vice, que é do MDB. O Geraldo Júnior, minha gente, ele é o atual presidente da Câmara de Salvador. E ele é aliado do prefeito Bruno Reis de Salvador, que por sua vez é afiliado político do ACM Neto, que por sua vez será candidato a governador. Então a gente vai ter assim, ACM Neto... O afiliado do afiliado. E o ACM Neto concorrendo na chapa, e na chapa do PT o vice será um apoiador do ACM Neto. Que loucura. Rapaz, a gente tem que trazer alguém aqui pra analisar a Bahia. Temos aqui o Romário, candidato à reeleição no Senado pelo PL, partido do Bolsonaro, que é partido do Cláudio Castro. O Romário, que foi eleito pelo PSB, que é o partido do Freixo, que vai concorrer contra o Cláudio Castro. Pois é. O Romário, que foi eleito na chapa da Dilma, com apoio do PT da Dilma, e fazia campanha pro Aécio. Enfim, a gente... E era a chapa do Lindbergh, governador. A gente precisa trazer alguém pra te explicar a Bahia, cara. Eu fui pesquisar aqui a loucura. A Bahia é a loucura. Enfim. E aí hoje, né, de novo, Sérgio Moro confirmou... Só antes de falar do Moro, outro balão de ensaio lançado aí nessa semana, naquele portal Metrópolis, eu acho, é que o José Dirceu estaria conversando, Rui né? Costa, não, isso foi no Globo, Malu Gaspar. Foi Malu Gaspar, que então é esse balão de ensaio que é um método... Ela se refere a José Dirceu como ex-Petrolão e ex-Mensalão. Deve ser os dois últimos clubes que ele jogou de ponta esquerda. O fato é que o... ponta esquerda. Jogador veterano. Extrema esquerda. O fato é que o Dirceu é sabidamente uma das vozes do Lula, né? Esse método do Lula manjado de deixar as pessoas falarem e não falar nada. E lançou esse balão no ensaio do Rui Costa, ministro da Fazenda. A gente vai pincelando. Lembrando que o governador da Bahia por 8 anos, que seja um ministro da Fazenda, vira presidenciável, né? Pois é. E aí hoje, né, a última notícia aí, retumbante, causando, muita preocupação aí na política. O Moro confirmou que saiu, né, do Podemos. Com isso, o Podemos muda de nome para Poderíamos. E tá indo pro União Brasil. Aí tá inspiradíssimo. Esse roteiro tá muito foda. Foi muito bom. O cara tá autocongratulatório. Tô aqui me lambendo aqui. Parece a torcida do Flamengo. Mas tá bom mesmo. O União Brasil, que é aquele que, pra quem tá perdido aí, né, nos nomes, o União Brasil é aquele Megazord que veio do DEM, do PSL. União Brasil é nome de empresa de ônibus, né? De empresa de ônibus interestadual. União Brasil, que faz Palmas Campo Grande. Palmas Campo Grande, tipo Goiânia. assim, tipo assim, total. A gente vê ali direto ali na Dutra, passando. Enfim. E aí, ele tá lá, né? O PSL, aquela parte do PSL que rompeu com o Bolsonaro. Enfim, esses caras doidos, né? E aí, eu tinha colocado até no roteiro que havia hipótese do Marreco sair da disputa do Planalto. Ele já confirmou, ele disse que com isso ele está fora da disputa. E aí eu vou chamar o Fagner Torres. Fagner, eu quero aí as suas análises sobre tudo isso e muito mais, mas eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu acredito que vai ser, e a gente pode desengomar isso, e eu queria a sua opinião. Eu acho que dá pra dizer, depois disso tudo aí que eu falei, você acha que dá pra dizer que vai ser uma disputa em 2022 entre a velha política, aquele pessoal ali da República Nova da Constituição, de 88, né? Contra a antipolítica fascista, surgida ali mais ou menos a partir de 2014, ali, 2016. É porque a gente tem visto isso, né? A gente tem visto esse movimento bem aberto e de uma galera negociações. Oriunda dessa antipolítica, como o Cláudio Castro, fazendo o jogo de velha política, inclusive. Pois é. Cara, não sei. Bom, em primeiro lugar, acho que é impossível analisar todo esse cenário que você colocou no roteiro aí, né, cara? Só da Bahia eu já me perdi, assim. Só na Bahia eu já me perdi com tanto padrinho e fulano que já me perdi. Eu acho impossível. O que esse movimento de hoje me pegou um tanto desprevenido, esse movimento do Dória. O Dória até era esperado, porque, né, cara, ele tá aí com 1%, sei lá, 2% das intenções de voto. Varia de 1 a 2, dependendo da sondagem. E ele tem a possibilidade de se reeleger governador de São Paulo, assim. Ele tem essa possibilidade. Agora não, né? Porque ele pode ser candidato, mas é muito estranho o cara renunciar para concorrer ao cargo que não precisaria renunciar para concorrer. Pois é. Ele tinha essa possibilidade. Aí ele vai concorrer contra o vice dele, inclusive, né? Isso, ele tinha essa possibilidade de se reeleger governador. Assim, né? Ainda bem que eu não sou o Dória, né? Mas se eu fosse ele, eu não teria feito esse movimento ousado que ele fez, porque estava bem claro que, né, nem se auto-intitulando pai da vacina, nem isso foi suficiente para poder ele se tornar um sujeito palatável à opinião pública, capaz de ter chance, né, na eleição de outubro. Então, acho que foi uma análise. O Dória, né, cara, deve ser, pela própria origem dele, ele deve ter muita gente dando tapinha nas costas dele, falando, pô, você é foda, governador, você é muito foda, você é o trabalhador, você é o cara competente, você é o pai da vacina. Ele deve
ter ouvido muito esses caras batendo nas costas dele e acabou, em algum momento, achando que ele tem um tamanho muito maior do que o que ele realmente tem. Ele é um anão político, né? Ele talvez tenha sido o maior fruto daquele primeiro onda de antipolítica Exato. em 2016. Eu ia falar isso. Que talvez tivesse chance em 2018, grande, porque foi muito forte a antipolítica e tal. Tanto que saiu da prefeitura e foi direto pro Foi governo, direto pro governo rápido, do fácil. Estado, mas teve um refluxo nisso e esse movimento, esse primeiro movimento de 16 gerou o bolsonarismo, né? Em 18, que tá aí há 4 anos, quase 4 anos, se locupletando de recurso público. De todos esses, a gente não pode... De todos esses, a gente não tem como negar. Não, e aí essa onda acabou caindo na cabeça dele. Exatamente, Ele exatamente. brigou com o bolsonarismo, ele Exatamente. é odiado pela esquerda, pelos motivos óbvios, e ficou no meio do caminho. E até por isso que eu citei isso, né? Porque acho que o Dória, ele é esse exemplo aí de cara que, pô, surgiu ali misturando Vocês não chamam Lula de vagabundo, né? Exato. E ao mesmo tempo, quando vem a vacina, né, e tudo mais, a questão, ele já começa meio que tipo, eu sou igual a vocês. Chamou o Lula, chamou a Dilma, começou a falar assim, porra, eu não sou igual a eles não, eu sou igual a vocês, né? Mordeu a bunda dele, né? A cadela do fascismo mordeu a bunda dele. Exatamente. Embora, enfim, aí a gente pode entrar aqui até, talvez seja um cara que fala assim, não vou me candidatar a porra nenhuma, não vou continuar fazendo lobby, vou continuar milionário, foda-se. Pode acontecer, enfim, o poder seduz, mas, enfim. E eu acho que ele percebeu isso, né? Então, uma das coisas que eu acho que vai acontecer mais é exatamente isso. Por isso que eu falei a pergunta que eu fiz pro Fagner, né? E o Lula já deixou, por exemplo, que é a maior liderança do Brasil eleitoral, política, já deixou bem claro quando ele chama o Geraldo Alckmin para ser vice dele. Vai ser nós contra eles, né? Eles não implodiram nós dois? Que implodiram. Porque quando o PSDB apoia, né? Todo mundo sabe, o PSDB apoia o fascismo, blá, blá. Só que o PSDB é orgânico, né? O PSDB velho de guerra, blá, 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 acaba. O Dória toma. Depois que o Dória toma, o Bolsonaro toma o que restava, né? E aí eu acho que ele chamou o Alckmin pra dialogar e falar, vamos retomar essa brincadeira aí, que essa brincadeira era nossa, né? Vocês ficaram um tempinho, depois eu fiquei um tempinho, a gente se revezava aqui em alguns lugares e tal. Vamos retomar essa brincadeira, porque os caras chegaram e não vão largar o osso. Então eu penso um pouco nesse sentido, por isso que eu também fiz essa pergunta. E o Moro, só antes de passar a minha palavra, né, já que falamos do Dória, e o Moro eu quero ainda aguardar esse movimento de não serei mais candidato à presidência, porque eu acho que no União Brasil ele tem inclusive mais força e estrutura para poder organizar uma campanha presidencial. União Brasil é o partido do Centrão, é o maior partido do Centrão, é o maior partido da Câmara dos Deputados. Esse que a gente está falando aí, que é nome de empresa de ônibus interestadual, por incrível que pareça, ele é realmente nome de empresa de ônibus interestadual, mas ele é o maior partido político da Câmara dos Deputados, né, do Congresso Nacional, depois da fusão lá do PSL com o DEM e não sei mais quem. Então, o Moro, supostamente no União Brasil, ele vai ter mais dinheiro, ele vai ter mais tempo de televisão, ele vai ter muito mais exposição. Ele não vai ter lá, né, a figura do Álvaro Dias ali, porque inclusive tem aquela incongruência entre os dois, pelo fato de os dois serem do Paraná e etc e tal. Não pode ter dois caciques. Eu não sei até que ponto porque, né, pra mim nunca foi nem nunca será novidade de que o Moro é um candidato de proveta, né? É um cara que foi formado pela grande mídia, foi colocado ali pela grande mídia, pela burguesia, essa burguesia nacional anacrônica, né, que o Brasil tem, e com apoio internacional também, para poder ocupar o espaço que ele ocupa. Então eu não descarto que seja um movimento para poder, na verdade, fortalecer uma possível candidatura à presidência dele, com mais dinheiro, com mais exposição de televisão e com mais capilaridade, porque é isso, é o partido do Centrão, é o partido, né, que comanda a Câmara dos Deputados, né? Então eu tenho minhas dúvidas, Agora, se ele não for candidato à presidência, né, para mim também está muito claro que ele acho que a eleição ela será decidida entre Lula e Bolsonaro mesmo, e eu não vejo espaço para terceira via, falei isso aqui desde sempre. Na verdade, eu não vejo espaço para segunda via nenhuma. O Bolsonaro, na minha visão, é segunda via, né? Eu ainda não vejo condições de Bolsonaro conseguir se reeleger, né, com a crise humanitária que o Brasil vive, né? O Brasil vive uma crise humanitária nesse governo e acho que a maioria das pessoas já se deram conta disso. E quando a maioria das pessoas se dão conta, eu acho que acaba ficando difícil para esse governo se reeleger. No caso do Moro, se ele não vier candidato a presidente, que pode acontecer, né? Eu acho difícil, mas pode acontecer, vai ficar também muito claro que o que ele está querendo de fato
é o foro privilegiado, o medo de ser preso, porque ele sabe, né, que ele foi a ponta de lança da destruição do país, né? Ele foi colocado ali um juiz de primeira instância altamente precário do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico, um professor medíocre, né, um juiz medíocre, né, que foi colocado ali naquela posição para poder, enfim, implodir o sistema político brasileiro e destruir o Partido dos Trabalhadores, né? Acabou não conseguindo, né? Teve êxito porque, né, o golpe aconteceu, né? Só que não da maneira como eles gostariam, né? Não foi o PSDB, não foi o PSDB que herdou o golpe, né? Quem herdou o golpe foi o bolsonarismo. O monstro se tornou muito maior do que aquilo que eles planejavam. Acabou, como vocês acabaram de falar aí, engolindo o próprio PSDB. O Megazord foi muito grande que eles criaram. E ele sabe, né, dos crimes que ele cometeu. Ele sabe, né, que ele tem aí uma dívida não só do ponto de vista material, né, mas ele tem de ter, né, forjado e ter destruído o sistema jurídico brasileiro, né, mas ele tem uma dívida, inclusive, vamos dizer assim, humana, né, com o Brasil, né? A quantidade de desempregados que essa aventura, esse surto psicótico que foi a Lava Jato protagonizou, né? Hoje são 14 milhões de desempregados no Brasil, são 19 milhões de pessoas que passam fome, são 700... Foi a questão da pandemia também, né? Exatamente, são 700 mil pessoas, né, que perderam a vida, né, para a Covid-19, isso, né, sem contar a subnotificação, a gente sabe que o número é muito maior do que isso. A herança que esse surto psicótico chamado Sérgio Moro e Lava Jato deixa pro Brasil é uma herança de terra arrasada, é uma herança de desespero. E eu acho que assim, ele muito provavelmente terá o resultado nas urnas, que é os seus 8%, 9%, não é nada mais do que isso, e ele corre seríssimo risco de ter um resultado do ponto de vista jurídico e prático, né? A partir de janeiro de 2023, quando o Brasil de verdade, né, o Brasil, creio eu e quero eu, começar a cobrar dessas figuras que foram, né, os vilões do nosso futuro, né, pessoas que entraram aí na vida pública para poder destruir o nosso presente e o nosso futuro, começarem a ser cobrados. O Sérgio Moro vai ser um deles, Deltan Dallagnol vai ser outro. Então eles estão muito desesperados atrás de cargos, né, que os ofereça imunidade, para que eles se sintam seguros ali. Não posso ser processado, não posso ser preso porque eu sou deputado, porque eu sou senador, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então eu acho que o grande desespero deles é esse, mas eu quero esperar ainda. Eu não confio muito nessa ideia de que não serei candidato a presidente, não. Tá metendo Jânio de novo, né? Nisso, não confio nisso. Eu prefiro esperar. Mao Tse Tung... Os religionários me pediram... Não, já estão. Nas redes sociais Mao Tse Tung dizia que a Revolução Francesa estava muito recente para poder ser analisada. Que dirá essa renúncia do Sérgio Moro agora, de horas atrás aí? Eu acho que a gente tem que esperar o defunto esfriar um pouco mais para poder fazer alguma análise mais concreta. Luara, eu vou te pedir uma análise aí, enfim, você faça qual que você quiser fazer, obviamente, mas eu tenho uma específica, que é a de Alexandre Calil, né? Eu tenho para mim, Calil não me desce, né? Não me desce, assim como o Eduardo Paes não me desce. Eu costumo comparar agora ambos colegas de partido, né? No mesmo agora, partido, no PSD. Eu costumo comparar ambos. Eu acho que ambos são parecidíssimos, embora sejam completamente diferentes. Por que eu acho que eles são parecidíssimos, né? Esse jeito de fazer política e tudo mais. Embora a formação de um, formação política de outro e tal, eles encarnam uma coisa do típico cidadão do local. Eu acho que o Calil, e aí você me corrija se estiver errado, se você conhecer a galera de BH aí, o Calil me passa tanto aquela coisa do mineiro, de BH, né? O mineiro não é o mineiro do interior, não é o mineiro de BH, e assim como o Paes passa, né? E é um movimento que eu realmente... Cara, política é um troço muito foda, né, brother? Eu jamais imaginaria Calil numa chapa, num palanque com Lula. O Calil é um desses caras, com o Dória, embora menos violento e tal, mas com aquele jeitão dele, arrogante, caramba, que se elege na coisa da antipolítica de 2016, na coisa do, eu sou um gestor, sou um empresário, sou bem-sucedido, não sou político, não preciso roubar. Esse discurso que a gente vê, né? E ao contrário do Dória, embora o Dória tenha tentado até se engraçar, o Calil tá aí, provavelmente como candidato para barrar o Zema, cara, e é inacreditável a gente imaginar que o Zema é candidato à reeleição, candidato fortíssimo à reeleição, tal qual Cláudio Castro aqui no Rio, embora as pesquisas já deem o Zema bem à frente. Como é que você, como mineira, né,
Como é que você analisa aí, seu título já deve estar no Espírito Santo, né, porque você já até foi candidato, tá? Mas como é que você analisa aí teu estado, porque vai ser provavelmente uma disputa polarizada, né? Muito provavelmente uma disputa polarizada entre Calil e Zema, e os mineiros tendo que fazer o que a gente fez aqui no Rio, né? Com paz, pelo menos alguns, né? Vão ter que dar fechar ali o nariz ali um pouquinho e votar no Calil para evitar que o Zema continue destruindo aí Minas Gerais. Queria que você falasse, enfim, você pode falar de qualquer outro assunto, obviamente, mas queria que você me desse aí esse panorama de Minas Gerais. É muita coisa. Pode ir, já negociei tempo, pode ir. Não, mas é porque são várias questões, assim, que eu não acho tão... Vou começar por onde eu já ia comentar, que também tem a ver com a fala do Fagner, assim. Eu não acho tão inacreditável que o Zema tenha larga vantagem nesse momento, porque nós estamos falando de Minas, que é um estado considerado por muitos aí o fiel da balança nas eleições, né? E que tem 853 municípios, gente. Minas Gerais é o estado que mais tem município no Brasil. E isso, para linkar aí com a fala do Fagner, que quando a gente fala de centrão, né, a gente é muito acostumado a falar da política e a olhar para a política só para a Câmara dos Deputados, ou só para os parlamentares ali, né, do Congresso. E a política que acontece no interior do Brasil. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Nós temos que pensar que aí nós temos quantos parlamentares, né, quem ocupa esse legislativo dos interiores. Eu sou de uma cidade, Caio, de 20 mil habitantes, uma das 853 cidades de Minas Gerais, mas tem cidades de Minas com 3 mil, tem cidades de Minas com 15 mil, um monte, sabe, dessas 853. E como é que se organizam politicamente essas pessoas e, principalmente, que acordo essas pessoas fazem? Eu concordo com você na análise do Calil e também da similaridade com o pai, deles encarnarem essa coisa, né, da política local ali, do cidadão comum ali, mas a coisa também da antipolítica do Calil, que ele acaba se elegendo. Mas eu acho que quando você senta na cadeira, e aí a gente não pode ser ingênuo, você conversa com quem tem voto, você conversa com quem... você faz acordo com quem pode te proporcionar alguma coisa, e isso não é nenhum demérito, sabe? A política acontece nisso aí, acontece nos acordos, acontece em você dizer o que nós podemos fazer junto, basicamente é isso. Então, eu acho que quando ele senta ali na cadeira, ele precisa conversar com todo mundo, e viu isso muito de perto, como o bolsonarismo avançou, e como quem quer fazer política, como quem quer fazer acontecer, e ele quis Guinar, né, que foi presidente lá do Galo, mas que sempre foi, né, de certa forma político, mas quis dar essa guinada política institucional na carreira dele, precisa conversar. E aí, quem topou conversar com ele de verdade, assim, até o momento foi o Lula, apesar dele ter ali se aproximado do Ciro em algum momento, mas é difícil, porque eu vejo muito assim, eu faço uma análise, não sei se talvez se é o melhor momento fazer agora, mas me parece que eu não gosto muito do termo velha política, para usar para todo mundo, assim, porque eu acho que existem diferenças nessa velha política. Uma delas é sobre algumas pessoas que aprenderam a lidar com a política nessa coisa, assim, na base dos acordos mesmo. Eu falo justamente por onde venho, assim, a minha cidade ainda é aquela cidade que elege deputado, porque tem 20 mil habitantes, elege um deputado praticamente, ela e ali 2, 3 no entorno, um distrito ou outro, com base naqueles favores. Já o deputado que mandou levar lá, porque na cidade não tem hospital até hoje funcionando assim plenamente. Não que conseguiu um favor para levar para o hospital da cidade maior ao lado, sabe essas coisas assim? Então, a política acontece nisso ali também. E aí, esse deputado vai sentar para poder fazer acordo. E aí, quando eu falo quando a gente coloca isso tudo no balde da velha política, como se fosse essas mesmas raposas, assim, a gente esquece de alguns dispositivos que são do limite da nossa Constituição, por exemplo, a coisa das emendas. E isso não pode ser descartado, isso não pode ser apartado do negócio, e nem eu acho que é uma forma ruim de lidar com a política, né? Uma forma que tem limites, que acaba esbarrando até na questões éticas e tal, mas que não é exatamente, é aquele cara que muitas vezes é o cara que faz pela cidade, é o cara que às vezes faz mais até do que o prefeito, que é o que tem entrado ali com esses governantes e tal. Então é muito complicado a gente analisar só a partir de Brasília. E o que eu ia dizer sobre uma análise que eu acho, não sei se é o melhor momento para fazer, é justamente essa separação, de não colocar tudo no mesmo balaio, porque quando a gente coloca assim, vai ser uma disputa da antipolítica com a velha política, tem esses caras que eles são, eu ia fazer essa pergunta assim, não são a mesma coisa, alguns deles, sabe? O que a gente chama, ou que eu entendo pelo menos de velha política, porque a velha política, para mim, é a forma de fazer a política com base só nesses acordos de boca, que não traduzem realmente um avanço de programa, de projeto, sabe? Que não pensam a longo prazo, que vai ali bicando, vai de um contorcionismo até.
Não sei se eu estou me fazendo claro, acho que eu estou ficando um pouco... Eu não vou me estender tanto mais assim, mas eu queria trazer para a importância da gente pensar os interiores também, sabe? Eu lembro que uma das coisas que mais me pegou, assim, quando eu assisti Bacurau, por exemplo, foi que para mim era uma cara muito do que é o interior do Brasil, sabe? O Brasil é muito mais aquilo ali do que as capitais e as regiões metropolitanas que nós estamos acostumados agora. Então, se a gente não olhar isso e essa forma de fazer, a gente não consegue pensar a forma de derrotar o Zema, porque em Minas Gerais, os mineiros já tiveram que, na eleição passada, tapar o nariz e escolher entre Zema e entre Anastasia. E agora, eu não acho que que teriam grandes problemas assim, porque a eleição vai estar polarizada, já estão meio que acostumados com a situação ali que está periclitante. Lá, os partidos progressistas, a gente vê assim, movimentos interessantes do pessoal com a Áurea Carolina e tal, mas que renderam menos do que a gente gostaria. O próprio PT, apesar de ter gente nos movimentos sociais, nos sindicatos, a gente vive uma crise de liderança ali também. Então, eu acho que é muito complicado a gente colocar no mesmo balaio e esquecer que essa velha política, ela ainda é o que impera nos interiores e ela não é percebida, acho que aí talvez não é percebida exatamente como ruim. Perfeito. Sabe? Então, também inaugurar uma nova política de verdade. E aí eu passo para o próximo ponto, que eu já disse aqui que a gente faz aliança com quem, não vou ser ingênua, né? Com quem tem voto, com quem tem gente, com quem tem contato, com quem tem agenda, porque a gente pensar a política nos interiores também é uma coisa da agenda. Onde é que nós vamos levar esse cara aqui para conhecer que gente, para falar com mais, entendeu? Para estender essa rede. E me preocupa um pouco, aí que entra, né? Minha preocupação de como é que as pessoas que veem a política pela Globo News, né, vamos dizer assim, podem olhar para, por exemplo, uma foto do Jerônimo, novo candidato desconhecidíssimo lá do PT na Bahia, do lado do Jadel Vieira Lima. Você entende? É uma coisa que, assim, ao mesmo tempo que você sabe como é que funciona, como é que opera ali, você precisa conversar com esses caras. Tem uns limites, né? Eu entendo, não dá pra gente fazer política, gente. Você tem que conversar com todo mundo. Com todo mundo. Você não tá no ensino médio, você não tá no filme da Sessão da Tarde, das Patricinhas lá, que você não vai falar com uma pessoa. Você vai falar com todo mundo que tem voto, você tem que conversar com essa pessoa. Mas que acordos são feitos, sabe? Aquilo volta ao primeiro, o que eu falei no primeiro bloco. O que é inegociável? A gente precisa ter isso em mente o tempo inteiro. O que é inegociável? Sabe? Há uma agenda de segurança que não mate a juventude negra, porque quando a gente fala de juventude negra, a gente pensa muito na periferia, mas também temos que pensar a periferia do Brasil, que apesar de contar a história e a palavra, mas são os interiores, que não têm política de juventude. Então, isso é negociável, sabe? Uma agenda de segurança que não vá matar mais jovens, isso deve ser negociável. Mas o que a gente está fazendo para poder propor? A gente entra de novo no debate dos horizontes, sabe? De uma pauta que não pode ser rebaixada, de uma disputa de programa que tem que acontecer o tempo inteiro. Então, eu acho que é importante a gente pensar essa nova política versus velha política, assim, nesse sentido. De mesmo não colocando no mesmo balaio, também saber com o que nós estamos lidando e pensar que acordos são feitos, né? O que nós queremos, porque nós não podemos chegar. Ninguém chega num acordo para falar assim, tá, o que você tem para me oferecer aí? Não, o que eu quero também? O que eu quero de você? O que eu espero de você? E o que a gente pode fazer junto? Aí vai. É aquela frase, né, Fagner, que a gente viu hoje do eleição é fazer conta, né? Eleição é fazer conta. Eu tenho, para encaminhar aqui o nosso quadro, o nosso programa, fiz um comentário aqui nas redes, vou reproduzir aqui, né, sobre essas saídas aí, né? O Dória, na verdade, voltou atrás, né? Deve vir candidato, enfim, vai disputar com o Leite. Esse movimento do Moro e essa refugada aí do Dória, eu acho que eleitoralmente fortalecem diretamente o Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite, embora tenha perdido as prévias no PSDB, ele renunciou, poderia ser candidato à reeleição no Rio Grande do Sul, e ele renunciou, ou seja, também já avisando ali o PSDB reverter isso aí agora nos próximos meses, né? A saída do Moro confirmada, né? A do Dória ainda não está confirmada, mas a saída do Moro, que tá um pouco melhor nas pesquisas, deve fazer algumas pessoas voltarem para um voto nulo, né? Que era um voto que aparentemente o Moro tinha conseguido pegar alguns aí, né? Do nem Lula nem Bolsonaro. Os desalentados. Os desalentados, os nem, né? Pegou aí, acho que deve uma parte pro nulo. O Bolsonaro vai disputar esses votos também, né? Tem 6 meses aí para convencer moristas a votar no Bolsonaro. Não é tão difícil assim, convenhamos. Mas eu acho que isso fortalece muito o Leite. E aí, vou falar que eu até outro dia viralizei sobre isso e não dei o crédito, né? O candidato de Proveta vai ser o Eduardo Leite, né? Porque eu acho que como o próprio Dória, né, e o Moro não emplacaram, né? Enfim, ficou ali, não conseguiram relevância nas pesquisas. E pior, né? Eles têm rejeição
altíssimas. A rejeição do Dória é um absurdo pra porcentagem de intenções de votos que o Dória tem. É um negócio, assim, desproporcional, que não costuma acontecer. A rigor, o Dória é odiado pela esquerda e pela direita. Ponto. Não tem, não tem centro que salve o Dória. E o Eduardo Leite, ao mesmo tempo, ele é um cara desconhecido. Ele é um cara que entrou na mídia por zero feitos na gestão estadual. Zero. Ninguém nunca falou assim, pô, mas ele implementou aqui um negócio de educação. Não, mas a política de segurança dele, o índice aqui de criminalidade. Não, porque não teve absolutamente nada. Criaram o Eduardo Leite, ele se criou e parte do partido criou a partir de nada. Ele é um desconhecido. E o Pedro Bial. Pois é. Mas isso ao mesmo tempo, né, pra quem conhece a eleição, facilita a construção. Facilita mostrar. Ele é branco, bonito, de discurso liberal. E discurso liberal e, enfim... Jovem. E se declarou gay, né? Ou seja, pra ser um totem... Gay heteronormativo, de discurso liberal. Pra ser um totem da direita, um jovem gay, branco, liberal, não custa. E aí, nesse sentido, eu até arrisquei um palpite, é um palpite, assim... Enfim, faz sentido, mas é um palpitaço, assim. Se de fato houver essa migração ao Leite, né? Vamos supor aqui, ele consegue reverter as prévias, o Dória sai da disputa por qualquer outro motivo, pra, sei lá, morar em Miami, ser senador, sei lá, e o Leite vira o candidato do PSDB. Pode acontecer, é plausível. União Brasil, de fato, abraça o Eduardo Leite no PSDB. Muito plausível. Tô falando do DEM, né? Ou seja, o DEM com o PSDB seria natural. Bota o Moro fazendo campanha pra ele, carregando os humoristas. Exato. Seria muito plausível que Ciro Gomes sentasse para conversar. E aí, por que eu falo isso, né? O Ciro Gomes também já viu na campanha dele. Algumas pessoas do PDT que estavam piscando pro Lula, inclusive, já falaram, e aí? Vai ficar só nisso mesmo? Né? Eleição? O Lupe, eu não sei não. Não, o Lupe não. O Lupe tá a princípio tá com o Ciro. Mas não dá... já foi... Ia ficar feio também, né? Não ia ter como. Mas olha só, Luara, ficar feio... Ficar feio não é problema Ficar pro feio Lupe, não é problema pra político nenhum, né? Ficar feio. Enfim, por que eu faço esse palpite? Pra declaração pública, eu falo. Sim. Tá aí o Lula com o Alckmin. Pois é. Eu acho, porque assim, lembrar que o Ciro piscou pro DEM em 2020, inclusive com a Semineto, e o Ciro piscou pro União Brasil agora pra 2022. Já vinham flertando. O Moro é antigo. Parte do antigo PFL, de Jorge Bornhausen, em 2002, apoiou o Ciro naquela eleição. O Ciro que, inclusive, vinha do... O Ciro, então, no PPS, vinha do PSDB. Enfim. E aí, se de fato tiver, ou seja, né, tô aqui no campo das ideias, né? Se de fato a gente tá pensando aqui no Eduardo Leite, promovido pela mídia como candidato do PSDB, e União Brasil abraçou, eu não duvido que o Ciro venha aqui conversar. Porque com o Moro o Ciro não ia conversar. Com o Dória o Ciro não ia conversar. Isso não estaria fazendo essa elucubração nesse caso. Mas no caso do Leite eu não sei. E aí até é bom citar, né? O PSD, ele ainda tá independente. Embora o Calil flerte com o Lula, o Eduardo Paes flerte com o Ciro. Fala em lançar candidatura própria. Não faz nenhum sentido eleitoral. Não faz nenhum sentido. Mas faz sentido de vender caro o apoio. Exato, e é engraçado que eles falam, né? Tanto o Paes quanto... Não, nosso candidato é o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco deu traço nas pesquisas que apareceu. Perguntei na rua quem é ninguém Rodrigo Pacheco. O PSD está livre. O PSD seria normal que o PSD ou vá para a chapa do Lula, ou no segundo turno, que seja, ou vá para a chapa do União Brasil com Leite, ou mesmo com Dória. Enfim, o PSD tá livre, leve e solto. O PSDB que não é de direita, nem de esquerda, nem muito menos de centro. É o novo MDB. E aí, isso tudo poderia formar um megazord. E aí eu acho que a gente conseguiria, embora eu acho que a eleição vai ficar polarizada entre Lula e Bolsonaro, acho que está posto, mas aí, com esse megazord de União Brasil, PSDB, Ciro com parte do PDT ali, né, enfim, talvez até o próprio PSD lá do Calil e do Kassab, aí a gente conseguiria ter ali um candidato tentando ali pro segundo turno, desgastando um pouco o Bolsonaro com 15% e tal. É possível, né? Eu não sei, é cedo pra dizer isso. É muito cedo. E a renúncia do Dória coloca o Dória como possível candidato. Porém, o PSDB é isso. Pode dar uma rasteira nele. Vai dar rasteira, nego perde as cuecas em convenção do PSDB, joguem aí, convenção PSDB cueca. Uma prévia que Dória participava, inclusive. Nesse escopo aí do Dória comprando ali o pessoal do PSDB. Então, eu tô aqui elucubrando,
Nada disso aqui é concreto, até porque 6 meses ainda é uma distância. Mas faz sentido, Caio, justamente pelo negócio que eu te falei dos interiores, das agendas, E do saber contar. O Ciro sozinho arrumou alguma coisa? Não. O Dória sozinho arrumou alguma coisa? Não. Mas a gente junto, a gente pode arrumar alguma coisa. E é importante dizer isso, que você fala assim, com o Moro o Ciro não vai conversar. Não vai conversar porque ele já colocou publicamente. Exato, então você fala assim, fica feio. Mas tem uma questão também de, na hora que você faz um acordo, com quem que você vai, sabe? Quando você fala assim, mas precisava fulano tirar foto, porque é a coisa do acordo. Não estamos juntos, entendeu? O cara vira pra você e fala, não, você é vagabundo, não sei o que lá, e depois vai... Não dá. Não, é um posicionamento recente, né, Luara? É um posicionamento recente, porque assim, o próprio Lula e Alckmin é um negócio que já data pelo menos 4 anos. Nos últimos 4 anos, a coisa mudou, né? Com o Ciro, não. Então, assim, é isso que eu tenho falado. Ou une todo mundo numa candidatura única da tal terceira via aí, que, enfim, não existe essa palavra, mas... Ou realmente vão assistir o Lula e o Bolsonaro de novo. De novo não, né? Mas, enfim, vão assistir essa polarização. Bem, a gente já passou aqui do ponto um pouco, negociei aqui com o pessoal do Sauí, a gente conseguiu passar aqui uns 15 minutinhos, deu tudo certo. A gente vai encerrar o nosso programa. Vou encerrar com a Luara, então, Luara. Você brilhou hoje, Luara. Foi brilhante. Muito provocativa. Fazia a provocação. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Deve ser porque eu estou inspirada pela minha camisa radical da Veste Esquerda. Valeu, pessoal da Veste Esquerda aí hoje. E valeu aí, Daniel, Fagner, Caio. Mais uma roleta da pistolagem concluída com sucesso. Hoje, dia 31 de março, a gente não pode esquecer que amanhã, dia 1º de abril, a gente tem que lembrar, para não esquecer, né? Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, aniversário, entre muitas aspas, do golpe civil-militar no Brasil. Aqui no Espírito Santo, houve uma tentativa de comemoração na Assembleia Legislativa. Eu não vou nem citar o nome do deputado, não vou dar essa graça a ele, não, a essa desgraça que ainda impera nas nossas casas legislativas, mas que a gente possa abolir isso a partir deste ano, reconduzindo a memória do nosso povo. Eu acho que é importante que a gente sempre lembre, sim, a data do golpe, o que foi feito durante esse dia da mentira que perdurou aí durante tantos anos, que a gente ainda vive resquícios dessa mentira que contaram pra gente e vestiram de democracia, a gente ousou acreditar. Nós vamos acreditar ou botar fé numa democracia que nós estamos construindo diariamente. Então, eu acredito, e é essa a minha fala final de hoje, acredito numa democracia que ela é construída diariamente, nas nossas lutas internas, nas nossas contradições também, mas principalmente, e aí eu não me canso de dizer, nos nossos afetos, na camaradagem de todos os dias, da gente escutar muito mais do que falar, embora esteja eu aqui hoje falando bastante, e eu costumo brincar bastante, né, que eu falo e tal, mas eu também sei ouvir, estou pronto para ouvir vocês, então chama lá, chama no Twitter, até queria fazer isso aqui também, gente, falar com vocês, que às vezes o pessoal segue lá e não fala com a gente, sabe? Então, assim, eu tento seguir de volta, tá? Mas falem comigo, vamos trocar ideia, vamos produzir mais coisas juntos. O que nós podemos fazer juntos? Vamos fazer a política que eu acredito, política real do cotidiano. O que nós podemos fazer juntos? Eu acredito que é muita coisa. Eu acredito que a nossa democracia só se constrói assim. Nós precisamos reconduzir a memória do nosso povo. A memória do nosso povo ela é reescrita todos os dias com a participação de todos nós. Fagner Torres, fazendo mais o L do que nunca. Boa noite. Fazendo o L nos campos e nas ruas. Bonito isso aí. Eu diria, né? Mas aí é isso. Eu acho que tá dado o recado. Acho que o programa foi bem bacana também. E só complementar aí o que Luara falou, que me contempla absurdamente sobre essa questão do golpe civil-militar de 1964, né? Só lembrar, todo dia 1º de abril é dia de lembrar de Dorival, o homem que encarou a guarda. Milico e merda, pra mim, é a mesma coisa. É isso. Daniel Soares. Boa noite, querido. Boa noite. O tempo tá estourado, né? Até semana que vem. Tá estourado, mas eu vou aqui dar uma série de abraços. Primeiro, na verdade, uma série de recados, né? Mandar um abraço pro pessoal lá da Grande Rio. Tive um prazer de ver o ensaio na quadra esta semana. Alô, Caxias. Alô, Caxias. Alô, Invocada. Fui bem recebido. Fico muito feliz, né? Quando eu sou reconhecido como jornalista, como comunicador, que a mídia independente nem sempre é vista assim. Agora a gente aguarda o convite institucional, né? Pro lado B do Rio, né? Seria bacana. Não só a Grande Rio, as co-irmãs que tanto gostamos. É isso. Impõe o seu Grande Rio. A gente nem sempre é visto assim, né? O pessoal vai do Globo, do UOL, né? Meus amigos do Globo, do UOL, do Dia, isso é mole, né? De receber um convite. A gente aqui
aqui da mídia independente nem sempre, então eu fiquei muito feliz. Um abraço pro Luiz, pro Tomás, pra toda a galera da Grande Rio, a escola que vem fortíssima esse ano, ouçam o sambaço da Grande Rio. Dizer também, já estão no ar, os 2 episódios do documento lá do B, em comemoração ao centenário do PCB, do Partidão, aí entrou essa semana. A gente resumiu a história, tá, gente? A gente não contou detalhes e tal, mas eu acho que a gente fez um bom apanhado, né? Inclusive, fazer essa pesquisa, porra, a gente encontra cada coisa do Brasil. Lembrar que é exclusivo para apoiadores e apoiadoras da Aurelo, é uma forma de recompensa, então se você quer apoiar o Lado B, tem cartão de crédito, baixe o aplicativo da Aurelo, acesse escute.aurelo.audio/Lado B do Rio, a partir de R$2, só pegar ou largar, porque tá muito fácil. Aliás, falando em Aurelo, né, eu vou ressaltar novamente aqui, já falei na semana retrasada, a importância de nos apoiar por lá, tá, gente? Quem já é apoiador pelo Padrim, no cartão de crédito, migra seu apoio pra Aurelo, tá? Mesmo que você seja conservador, né, aquela coisa, não, esse é meu app preferido pra ouvir música. Tudo bem, vai ouvir lá nos outros, não tem problema, mas ao menos faça a migração do apoio, né? O Aurelo ao menos serve de plataforma de apoio, e agora em abril a gente vai ter um bônusinho aí por cada apoio que entrar da Aurelo. Então, pô, vai ser bem legal se vocês conseguirem nos apoiar durante o mês de abril, tá? O André Vieira ainda não respondeu, o único que não respondeu. Então entre em contato com a gente, André Vieira, para receber o seu brinde, né? Da camisa crítica, tá? Senão a gente vai ter que vender o teu aí pra alguém. E por fim, convidar todos e todas ao show da Maíra Freitas e Jazz das Minas, celebrando a música preta brasileira e mundial. O primeiro agora é nesse sábado, dia 2, na Cidade das Artes, na Barra, às 7 horas, né? O ingresso tá lá no site da Simpla, com Y, R$60 inteira e 30 meia. Vai rolar também na quinta-feira, dia 7 de abril, às 8 horas, no Centro de Arte da UF, lá em Caraí, R$20 a meia, R$40 inteira, enfim, preço bem justo aí pra assistir um showzaço. Então, a gente vai encerrar. A Maíra, que também é conhecida como filha do maior brasileiro de todos os tempos, né? Por um acaso, mas é uma artista imensa, mas canta muito. Só pra gente frisar quem é o pai da Maíra, que é o maior brasileiro de todos os tempos. José Martinho Ferreira. Por um acaso, ou não por um acaso, né? Do José Martinho Ferreira. A gente vai encerrar, tá? Com a interpretação da Maíra Freitas e do Jazz das Minas, da música Feel Good, né? Uma coisa finíssima aí, né? Pra gente voltando aí a encerrar o nosso Lado B com uma música. Este foi o Lado B do Rio 230. Semana que vem a gente volta com uma convidada especial, hein? E presencial, hein? Se Deus quiser, vai dar certo presencial. Valeu, até semana que vem. Pode? Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.